Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Você Pode... Acredite. Começamos bem. É pro pessoal entender que tá diferente. Por que tá diferente? Tem coisa errada. Aqui como apresentador tá o Beto. E o Edson? Não é a Ana, a minha esposa hoje ela tá enferma, tá dodói, aí não pôde vir, aí eu chamei o amigo. O amigo serve pra isso, né? E eu fiquei com a ingrata, né, função de tentar substituir a Ana. Substituir a diva Ana. Ana, melhoras. Opa. Não, fiquei com essa grata função de... Eu não quero usar a palavra substituir, eu tô tentando lembrar uma palavra diferente tá. Pra aqui fazer o papel da Ana. Piorei agora, ficou pior agora. Gente, eu tô aqui um pouquinho, aqui junto com o Beto. Tá me ajudando nessa... No lugar da Ana, pronto, tá bom, isso, tá bom. Melhor. E hoje nós estamos com um convidado aqui, o Sivuca. Bem-vindo, Sivuca, obrigado, boa noite por aceitar o convite. Obrigado, Beto. Edson, né? Tamo aí, vou bater um papo com vocês. É um prazer, Beto. Você é meu amigo, né? E assim, creio que vamos tentar aí. Eu não sei quais as expectativas aí, como é que vai ser o andamento da conversa, mas a gente tá aqui pra bater um papo. Não, vai ser um papo legal, com certeza. Você tem muita coisa boa pra contar aí. Vamos fazer, como sempre, a primeira pergunta. Quem é o Sivuca? Caramba, hein? Quem é o Sivuca? Pô, olha, às vezes até eu esqueço, né? O Sivuca, ele tem hoje, né? O Sivuca tem 5.8, né? Fiz 58 anos. E eu preciso lembrar que eu não nasci na Baixada Santista. O Sivuca vem de uma origem de Minas Gerais. Nasci em Minas, sou mineiro, né? E às vezes eu esqueço, né? Eu nasci em Minas e com 2 anos já estava morando em Cubatão. Nossa. Então, na verdade, Cubatão é a minha terra natal, é a terra, é o coração, né? Bate muito forte pela cidade de Cubatão e pela Baixada. Então, a minha família veio nos anos 60, 70 para a Baixada Santista, como todos, né? Trabalhadores, pessoas que vêm do norte, pessoas nordestinas. Meu pai era da Paraíba, já falecido, minha mãe mineira. E meu avô já estava na Baixada, então foi isso que trouxe essa família, né? A minha família para Cubatão. Naquela época que Cubatão era o polo industrial, a capital do dinheiro, e todo mundo veio para cá trabalhar, né? Construindo imigrantes, 9 imigrantes, tinha mais de 60 empresas, né? Indústrias. Então, iniciou aí o Sivuca, ele vem de uma família humilde. E também, ao mesmo tempo, uma família que sofreu bastante nessa humildade, porque já tinha um pai, um bom pai, mas aquele papo de quando bebe. Sim. Então, assim, infelizmente eu venho de uma família que não tinha uma estrutura familiar devido à bebida alcoólica do meu pai. Então, isso foi bem complicado para nós nesse começo, né? Então, o Sivuca é esse, 6 irmãos, né? Uau! 6 irmãos, né? Você é o mais novo, mais velho, ou do meio? Sou o terceiro, mais velha é a minha irmã Ana, depois tem o Luiz, aí nasceu o Sivuca. Depois nasceu o Roberto, e o Roberto, com 9 anos de idade, 8 anos de idade, ele veio a óbito, né? Infelizmente, tivemos essa perda, né? Já esse luto na minha família, porque o meu irmão adquiriu um câncer. Nossa. Sabe, caiu um tanque na perna do meu irmão e depois deu uma doença lá, e infelizmente teve que amputar a perna dele, e ele com 8 anos de idade, ele veio a óbito, né? Eu já estava em Cubatão, estudando no Júlio Conceição. A minha mãe tentando criar 6 irmãos, já era 5, porque perdemos um. Minha mãe era guerreira, e para sustentar os irmãos, né, naquela humildade, tinha que ganhar a vida lavando roupa. Uma origem bem pobre. E que Nossa família era bem humilde na época. Que bairro você morava na época, nessa época? Olha, Cubatão tem história para contar, hein? Eu morei no Jardim Casqueiro. Sim. Que hoje, com certeza, não é o Casqueiro de hoje. Não é. Eu morei no Jardim Casqueiro. Eu tenho lembranças que depois do Casqueiro eu fui morar nos anos 70 na Vila Paris. Acredito eu que muitos cubatenses, a maioria dos cubatenses, passaram pela Vila Paris, né? E depois, já em 74, 75, eu já estava morando no centro de Cubatão, até onde eu fiquei até completar a maioridade, né? E já com 13 anos de idade, eu precisava trabalhar, e entrei na Guarda Mirim, né? Mas antes disso, assim, a gente teve uma melhora de vida, né? Minha mãe se tornou funcionária pública naquela época. Então, minha mãe virou merendeira da Prefeitura de Cubatão. E aí a nossa vida começou a melhorar. Porque até então era muito perrengue sobreviver naquela época, só ter uma senhora em casa e não ter muito desconhecido e ter que sustentar 6 filhos, né? E aí ela entrou na prefeitura, o outro meu irmão já era patrulheiro, a minha irmã também já estava estudando, e quando eu
percebi, eu com 13 anos de idade, 13, eu estava entrando na 6ª série, naquela época podia, né? Com 13 anos de idade, não é como é hoje, né? Sim, sim. Que tem toda uma justiça do trabalho, que trabalhar é a partir de 17, 18 anos, no camp. Mas naquela época eu podia entrar com 13 anos. E fiquei até 18 anos de idade. E trabalhando em vários empregos ou trabalhou sempre na mesma empresa? Não, como para patrulheiro, a gente falava patrulheiro mirim. Então hoje as pessoas falam aprendizes, né? Jovem aprendiz. Jovem dia, aprendiz, né? tem na Praia Grande, Santos, parece que em São Vicente. E Cubatão agora é jovem aprendiz, então mudou essa denominação. Então naquela época eu fui trabalhar no Hospital Oswaldo Cruz, antigo, quem é de Cubatão sabe, o antigo Hospital Oswaldo Cruz, que era de excelência, então era patrulheiro mirim. Fiquei lá 2 anos. E aí um comportamento não muito bom, porque eu era muito pirracento, eu era muito bagunceiro, e acabei saindo do hospital e fui parar no laboratório do Mário Ruivo, que era lá no centro de Cubatão, Avenida 9 de Abril. E aí quando eu percebi, daqui a pouco também, um comportamento... Beto, eu tive um comportamento sempre, sabe, eu era muito... Rebelde. Eu era muito levado. Infelizmente, o camp tinha muita disciplina, né? Eu agradeço demais essa minha época, eu até ajudou a me criar, ajudou a me educar, até porque eu não tive um pai presente. Então, o presidente do camp naquela época, o senhor Mário dos Santos, acredito eu que ele foi pai de muitos jovens nessa cidade de Cubatão. E tem muitas pessoas hoje, no nosso meio, pessoas importantes que passaram também, né, pelo camp. E aí, com 16 anos, eu já estava na prefeitura, como também patrulheiro mirim. Lá eu fiquei até 18 anos de idade. Aí conseguiu segurar lá? Consegui segurar, completei a maioridade. Tu achou que essa virada veio dos 13 nos 16 é que teve a melhora ali do comportamento? Teve uma melhora, porque eu sabia equilibrar mais a minha rebeldia. Mas eu já estava fumando cigarro, não podia, era proibido, né? Se fosse pego com cigarro, né? Então, assim, tinha muita disciplina naquela época. Existia a rebeldia, mas você entendia melhor o jogo para não deixar ela tão... eu tentava ser um obediente, o que eu podia ser. Uhum. Né? Então, eu fumava escondido, né? Estudava à noite. Mas consegui ficar até 18 anos porque tinha uma coisa comigo, né? Era, naquela época, não levar para minha mãe tanto desgosto, porque ela foi tão honesta, ela foi tão guerreira, acho que a pessoa de maior referência da minha vida é minha mãe. E ela sempre falava, filho, não traz reclamação para dentro de casa, né? Cuidado com quem tu anda, cuidado com polícia, você está estudando à noite, você já conhece uma rapaziada aí que é daquele jeito, a gente vê aí a molecada solta. Então, de certa forma, uma prevenção que eu não sei, para mim funcionou um pouco e deu certo. Aquele medo de não levar para sua mãe a preocupação, então isso retardou algumas coisas, né? E aí eu consegui ficar até 18 anos. E aí, quando eu fiz 18 anos, parece que eu estava mais liberto, com mais liberdade. Eu já achava que eu podia fazer, adulto. Né, estudando, e eu achava que eu já podia fazer muita coisa. E aí eu lembro que para estudar, a maior dificuldade, mas aí fui estudar no José Bonifácio, para Santos, né? Associação José Bonifácio na época, uma escola técnica, né? Eu lembro a maior dificuldade para mim estudar, mas estava lá tentando fazer. Onde era o José Bonifácio? Na Conselheiro Nébias, né? Em Santos. Bem antiga essa escola, né? Não, o Docas não, né? O Docas não. Eu não sei, eu acredito que eu sou mais novo aqui, então se alguém não vai saber, sou eu. Não tô lembrado do José Bonifácio. Eu lembro de nome, mas eu não lembro onde que era. Mas assim, foi uma época boa, que pelo menos com toda a rebeldia, né? E mesmo, eu não fui muito fã de estudar, não gostava de ficar levando lição de casa para casa. Eu era aquele aluno que estudava no dia e acabava dava até sorte. Eu ia bem nas notas, bagunçava, mas eu ainda tirava umas notas boas. Mas a escola era mais rígida ou era mais tranquila? Porque naquela época, a gente tá falando aqui de anos 80. Anos 80. As escolas ainda eram bastante rígidas. Bastante rígida, né? Tinha muita disciplina, né? Hoje é bem diferente, né? Isso é de uma época, estamos falando de uma época que um diretor, um professor tinha seu valor, porque você tinha na figura deles um pai educador, né? A verdade é bem essa, né? Muita coisa não se podia, né? Isso não é que nem hoje, né? Então, tinha uma certa disciplina e a gente tentava, né? Mas eu tinha um comportamento ainda assim muito... errático ali, né? Muito... Eu era diferente, né, das outras pessoas. Eu acredito muito que eu tinha uma dificuldade de me aceitar. Hoje eu percebo isso. Sim. Né? Até da origem, de onde eu vinha, não aceitava umas coisas do meu pai, isso eu trouxe comigo. Então aí vem toda a rebeldia, né? E é isso. Com 18 anos eu jogava futebol, eu
praticava futebol de campo. Com 18 anos já estava praticando pedestrianismo. Com 18 anos já tinha feito a minha primeira prova na São Silvestre, com 18 anos de idade. Caralho, não sabia disso. Né? Então, assim, eu já tinha colocado a corrida na minha vida, né? Muito legal. Mas, assim, eu sempre falo para as pessoas, eu tinha sonhos e hoje eu percebo o que pode atrapalhar os seus sonhos, né? Então, eu gostava de correr, eu gostava de jogar futebol, né? E eu não estava trabalhando nessa época, mas eu percebi que o que podia atrapalhar meus sonhos era uma coisa que eu não estava evitando. Né? O primeiro cigarro, um cigarro tabaco, que podia fumar, que era droga lícita, né? O prejuízo maior seria meu, mas daqui a pouco, quando eu percebi, né? Hoje eu tenho essa tranquilidade de falar, né? Eu entrei realmente na droga psicoativa, né? E aí eu conheci, né? Eu conheci o baseado, né? Conheci a maconha, né, cara? E aí eu paguei um preço. Isso com 18, foi nos 18 anos, isso? 18 anos. Caraca. Né? Você falou, você já fumava desde 16, mais ou menos? Com 15 anos eu já estava fumando cigarro normal. Cigarro tabaco normal. Com 17 anos, exato, 17 anos eu já estava fumando um cigarro de maconha. Eu acredito muito que eu comecei a fumar para fazer parte de um grupo. Sim, sim. Eu jogava futebol e o pessoal era boleiro, né? Sim. E uma galera, e muita gente fumava. Eu achava que para mim ser aceito, né? Era um pensamento errôneo, né? Porque hoje ainda existe esse pensamento, né? Infelizmente. Só que assim, na época eu não via tanto prejuízo. Né? O prejuízo maior que enxergava era a minha mãe, porque a minha mãe já sabia desse meu consumo, e aí começou a pegar no meu pé, e aí começou as brigas, os conflitos. E aí, não contente só com cigarro, fui conhecer a bebida alcoólica. Então, com 18, 19 anos, fumando cigarro comum, fumando maconha e bebendo uma, né? Tomava muito vinho, né? Muita cerveja para ir pros balinhos da noite, vim pra baile de São Vicente. Pelo menos era chique, né? Tu vê? Não bebia Steinherr, não era cachaça, era vinho, tu vê? Um cara refinado. Hoje que né? Não, que naquela época você tomava cerveja Brahma ou Antártica, isso mudou, né? Hoje nossa, tem uma variedade. Agora é cerveja gourmet, cerveja de trigo agora é fresco de nome. Cerveja de goiaba. Cerveja de goiaba. É malte, é não sei o quê, né? Duplo malte. Então, assim, hoje eu tenho, assim, um ar, assim, eu brinco com isso, mas eu paguei um preço muito caro, né? Então, eu tenho filhos hoje, eu sempre conversei com a minha molecada depois que eu comecei a tomar a consciência. Porque isso me prejudicou, né? Eu poderia ter tido uma vida mais tranquila, ter arrumado um emprego muito mais rápido, ter estudado melhor. Depois aí eu já abandonei os estudos, eu não conseguia mais concluir a escola, né? Onde eu estava na Associação José Bonifácio, eu não estava conseguindo concluir o curso que eu fazia, que era técnico de segurança do trabalho. Né? Entrava no emprego, não ficava, né? Então, assim, eu comecei realmente a causar um transtorno maior dentro da minha casa e comigo mesmo, né? Arrumava uma namoradinha, não ficava, né? E quando eu me peguei, eu tinha 2 grupos. Eu era amigo das pessoas que consumiam substância, e eu também era amigo de quem não dava droga. Então, eu conseguia ficar nos 2 lados, né? Até, de fato, isso começar a me prejudicar. Ainda assim, com 20 anos, 22 anos, eu estava num contrato da prefeitura, mas era um contrato da prefeitura de Cubatão. A minha família toda ela é da prefeitura de Cubatão. Minha mãe era merendeira, o meu irmão era patrulheiro, aí ele ficou fixo na prefeitura. A minha irmã estava na prefeitura. A minha namorada e depois esposa também já estava na prefeitura. E nessa época dos 22 anos, você já estava namorando com a sua esposa? Não, eu comecei a namorar com a minha esposa bem antes. Eu comecei a namorar com a minha esposa quando eu completei 18 anos de idade. Eu comecei, engraçado, Beto e Edson, né? Eu comecei a namorar a minha esposa quando eu fiz 18 anos, no dia do meu aniversário. Então eu fiz 18 anos e aí nesse dia a minha esposa fizeram uma brincadeira surpresa pra mim na minha casa, uns amigos fizeram um bolo. A minha, que era uma colega, depois virou namorada, depois vim casar com ela, ela foi convidada e nesse dia eu fazendo 18 anos comecei a namorar com a minha esposa. Caralho. Né? Então assim, aí com 18 anos fui casar com 24 anos. Mas tudo isso aí eu comecei a esconder dela. Ela perguntava se eu fazia uso de drogas. Eu falava que não. Quem usa é os caras que andam comigo. De vez em quando eu jogo um futebol, os caras colam lá, mas eu não uso. Então eu tinha que esconder, porque eu falo de uma época que o código, na época, né, o usuário de droga
era crime. Era bandido. Usar era marginal. Era crime, né? Hoje era crime. Hoje não, mudou a lei. Né? Mas uma pessoa que fosse pego com cigarro, uma bagana de maconha, era reclusão. Cadeia de 1 mês a 1 ano. Então, eu sou de uma época que prenderam muito pai de família, prenderam muito trabalhador, prenderam muitos jovens, porque fumava cigarro de maconha, né? Então, a gente, para usar esse tipo de droga, determinada droga, não é que nem hoje. Você sai numa calçada, você vai numa praça, tá todo mundo fumando. Você vai na praia, tá todo mundo fumando. Mudou a lei. Então, era muito marginalizada. Então, quem usava droga era marginal. Deixa eu tirar uma dúvida da sua opinião, porque o pessoal vai conhecer a tua história aí e vai saber que hoje você trabalha com uma ONG. Mas a sua opinião hoje, por exemplo, assim, eu vou com a minha família pra praia e os caras fumando maconha, então que se dane do seu lado, que tem criança e nada. Você acha que a lei é mais branda hoje? Ou você acha que a lei tinha sido igual a nossa época? Que se pegasse, o cara pegava a cadeia. Assim... Sua opinião como uma pessoa que viveu os dois lados, né? Vivendo os dois lados e vendo hoje, eu concordo com a nova lei. Eu acho que teve uma mudança aí para melhor. Até porque anteriormente eu falei que prendeu-se muito pai de família. Sim. Prendeu muito trabalhador. Então não prendeu bandido. Prendeu pessoa que agora eu entendo que são portadoras de uma doença. Porque um jovem, né, que ele tem uma vida agressa para ter aí sucesso na vida, você colocar um filho no mundo e de repente ele está usando uma substância e criar uma dependência, não é mais ele que... Ninguém começa a fumar um cigarro de maconha e imagina que vai terminar numa sarjeta. Ou fumar hoje e terminar debaixo do viaduto. Ninguém pensa quando tem esse início, né? Eu acredito muito assim, de 2006 para cá, criou o novo código, né, política sobre drogas. Então veio aí a dependência química. Então hoje, se um usuário for pego, a polícia vai fazer um termo circunstanciado, vai levar a pessoa até a delegacia, só que lá vai ser solta. Até então, levando em consideração a circunstância que essa pessoa foi pega, foi autuada, portando determinada substância, e aí não é um tráfico, essa pessoa vai se apresentar diante de um juiz ou de uma juíza. É só nesse momento que vai vir, que ela vai impetrar aí uma pena alternativa. O dependente vai ter que admitir na frente de uma juíza que é para o consumo dela, ela vai usar um termo para ele se tratar. O que eu acho aí errado é a polícia militar, alô, considero demais vocês têm um trabalho excelente, mas muitos deles, com a lei nova, eles acreditam muito que é enxugar gelo. Então eles pegam alguém numa praça, alguém numa praia e leva para a delegacia e aquela pessoa vai ser o quê? Liberada. Então, na cabeça de alguns policiais, essa atuação não acontece mais. Por ele acreditar que ele prende e o juiz solta. Mas eu acredito muito hoje, se tem jovens numa praça, tem jovens numa praia e tem várias famílias, e você está naquele logradouro público, e você não pode ter um lazer com a sua família, porque vem as pessoas fumar maconha, usar uma droga perto de todos, a maconha no nosso país é crime. Ainda é crime, é uma droga ilícita, né? Eu acredito muito que o policial militar ele deveria fazer o papel dele, de ainda incomodar essas pessoas, autuar, fazer essas pessoas passarem vexame, fazer essas pessoas passarem vergonha. Tornar o uso difícil, né? Exatamente, para essas pessoas já sofrer uma pressão social, de uma consequência, falar, caramba, eu não vou ser preso, mas olha o que aconteceu. E aí o familiar vai ficar sabendo. Então eu acredito muito que poderia acontecer essa abordagem. Eu digo para o meu exemplo, assim, eu morei no Marapé, na Francisco das Dantas. É onde eu moro hoje, eu moro no Marapé. Eu morava perto da Pedra do Selma, a Pedra do Selma é famosíssima, que era um dos traficantes maiores do Marapé e tudo mais. Só que assim, o pessoal que fumava era escondido, era no morro, num canto, no cima lá, era total, não tinha fumar na rua assim andando. E hoje, infelizmente, o cara anda na rua como se estivesse fumando cigarro. Dá bafana na tua cara. Não, e até o que o Tuca falou também, hoje eu noto muito assim, né? Que a gente teve uma certa inversão de valor a ponto de, se eu sou o cara que vou lá e repreendo alguém que tá consumindo ali, que a gente falou na praia, no lugar, você é meio que o errado ainda. Você é o chatão, você é o cara do rolê ali que tá atrapalhando as outras pessoas. E, infelizmente, na intolerância, que hoje é o que mais se vê, é melhor ter aí a sabedoria. Não deveria ser assim, que nem você falou da inversão de valores. Mas é mais prudente um familiar. Não deveria ser assim, mas se afastar, né?
para não acontecer outras O coisas. famoso incomodado que se mude, né? Hoje. Infelizmente, não deveria ser assim. Mas é proibido. É que nem a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma droga lícita. E a bebida alcoólica, ela dilui bastante família, para quem ganha a dependência do álcool. Mas você vê o uso do álcool no batizado, você vê o uso do álcool escancarado dentro da família, é um aniversário, é um casamento, é uma reunião de amigos, é um futebol, né? E hoje você vai bater na maconha, vai bater na cocaína, vai bater no crack, e a gente esquece da droga, cara, que essa droga do álcool praticamente é a porta de entrada para que nossos filhos, nossos netos vão para outras drogas. Então hoje tem jovem com 18 anos alcoólatra. Até com menos. Jovem com 16 anos Até com alcoólatra. Então menos. isso é complicado. Então a gente precisa prestar atenção no uso e abuso desse álcool. Nisso, assim, eu não gosto de comparar a gente com os Estados Unidos, mas eu curto isso nos Estados Unidos. Bebida alcoólica não pode ser consumida na rua. É pego, é cadeia, vai pra grade, vai pagar multa. Porque a bebida alcoólica no Brasil é proibido por lei vender, comercializar para criança até 18 anos. Então é proibido. É relativamente então, recente, mas né? Mas nós podemos falar que é proibido. As pessoas acham que é liberada. E não é liberada. É proibido por lei vender álcool para criança e adolescente até 18 anos. Só que, infelizmente, eu acho que deveria ter uma ação conjunta da justiça, dos órgãos da assistência social, segurança pública, informar para o comércio o que acontece se ele vender. Nada. É por isso que ele vende. Existe lei, acontece. Existe a lei, né? Mas acontece. É que essas coisas não são aprofundadas, né? Não se falam tanto. É que a sociedade, ela é meio que, né, vai incomodar as pessoas que bebem. Mas essa vez você não entende que... Você não entende que essa... Eu vou dizer assim, pegou um pouquinho. Eu não vejo, pelo menos no meu círculo, pode ser que seja pouco, de ver tanta... Porque tinha muito, eu como moleque ia muito buscar cerveja pro meu pai na padaria, né, buscar... Eu não vejo isso com tanta frequência, não sei se hoje em dia isso é tão comum. Essa parece que pegou um pouco. O que você acha? Você não vê isso? Eu comprava cigarro pros meus pais, menor de idade. 14, 15 anos, eu ia comprar cigarro na padaria pros meus pais. Não, mas cigarro não sei se tem essa proibição. Proibido vender pra menor de 18 anos. Cigarro também. É proibido. E eu, quando eu era menor, com 14, 15 anos, eu ia e comprava cigarro. Não, e hoje é mais difícil, é isso que eu quero dizer. Não sei, eu já não sei porque já tô com... E tu não manda teu filho buscar? Não fumo, graças a Deus. Eu não sou antidrogas, né? Antidroga. Ninguém vai acabar com as drogas. Não existe né? isso. Nem com álcool. Mas eu acredito muito que a sociedade e nós temos que estar informando melhor, né? Das consequências que o álcool hoje provoca na sociedade brasileira, né? E assim como também no mundo. Não é normal uma família beber, uma família que tem esse hábito cultural e um filho de 14 anos acompanhar um pai beber. E muitas das vezes o pai vai encarar que ele teve atitude, ele sempre bebeu e criou a família dele, então o filho dele vai conseguir beber. Só que a situação é se esse jovem desenvolve o alcoolismo. Então, o alcoolismo ou a dependência química pode desenvolver em qualquer um de nós. Não está escrito quem tem a predisposição. É multifatorial. Vários fatores podem levar uma pessoa a se comprometer com álcool, usar hoje. Vou dar um exemplo. 100 jovens vão beber hoje pela primeira vez hoje. Nunca beberam. Tem 15 anos de idade. Nunca beberam. 85 vão beber hoje, a vida vai seguir para eles. 15 vai se tornar alcoólatra. Então hoje, globalmente falando, 85% da população bebe a hora que quer, quando quer e a vida segue. 15% vão se tornar dependente do álcool ou de outras drogas. O problema maior é que um dependente em casa ou na sociedade, ele tem um poder de destruir ao redor dele 10 pessoas. Que ele desestrutura a família, né? Totalmente. Então, assim, quem está nos assistindo sabe o que eu estou falando. Conviver com dependente químico em casa é muito complicado. Ou seja, um pai dependente, uma mãe dependente, um filho dependente, é uma luta. Né? E aí, como é que a sociedade reage? Né? Porque ela acredita muito que para muitos é safadeza, é ser egoísta, tá nessa porque quer, ninguém mandou você beber, você não consegue beber. E não é. Muitos vão desenvolver a dependência química. Então nós temos que saber separar. Então eu não sou esse antidrogas. Então eu sou um que posso falar de mim mesmo. Eu sou um dependente químico. E eu também sou um alcoólatra. Mesmo hoje, não bebendo e não usando outras drogas há 24 anos.
Então eu estou livre do álcool e de qualquer droga psicoativa, nada que altere a minha mente, nada que altere o meu humor, nada que altere o meu comportamento há 24 anos, mais 5 meses, mais 20 dias. Eu uso até um lema, é só por hoje. Se eu tomar um copo de cerveja hoje, já era. Os 24 anos não contou em nada. Já era, eu vou desandar. Por quê? Porque o álcool, ele causa transtorno. Agora, a mensagem que eu falo é o seguinte, o problema não é só você ser um dependente químico. Quantas pessoas não são dependente químico e estão abusando do álcool e de outras drogas? E você vê aí amigos seus, colegas seus, fala, cara, como é que você tá? Tá perdendo a sua família. E essa pessoa é um alcoólatra? Essa pessoa é um dependente químico? Muitas das vezes não. Mas qual é o transtorno do álcool e da outra droga psicoativa vai causar no sistema nervoso central do ser humano? Aí é que está, né, o divisor de água. Porque tem pessoas que falam assim, não, quando eu bebo, ou quando eu fumo, ou quando eu uso uma substância, eu sei o que eu faço. Né? Tem até alguns brincam que quando eu bebo, eu dirijo melhor, Beto. Sai de baixo, eu sou o melhor motorista quando eu bebo. Isso é uma cultura, que muitas pessoas que bebem falam isso. Cara, isso tá me assistindo, né? É a maior mentira. Porque a bebida alcoólica, ela tá classificada, álcool é uma droga depressora. Álcool é uma droga depressora. Eu, quando bebia, eu virava o Dom Juan. Se ela é uma droga depressora, qual é o efeito que vai dar? Ela Tu é bonitão, né? Tu é bonitão. Tu podia, era né? bonito. Tu se achava mais bonito quando tu bebia. Lindo. Sim, álcool é uma droga depressora, ela deprime, ela vai diminuir o reflexo da pessoa, vai deixar a pessoa mais lenta, né? E por deprimir, você entra numa depressão e você não percebe. Uma brincadeira, todo mundo bebe num churrasco. Como é que termina esse churrasco? Um cunhado chorando, um cunhado batendo, alguém brigando, porque tá alguém cantando garçom no videoclipe, deixando todo mundo desanimado. Porque alguém tá falando e remoendo o quê? O passado. Pode prestar atenção. Sempre termina uma briga, alguém alterado, alguém chorando. Caramba, essa pessoa acabou com a nossa festa. Não é. É porque o efeito do álcool faz isso. Um ponto que eu queria comentar também, que é uma dos momentos que me marcou com coisas de droga, dependência química de outras pessoas, que também é o ponto da pessoa não se enxergar como viciada, né? Eu acho isso relativamente curioso, né? Eu lembro que eu tava num churrasco de empresa, né? Final de ano, churrasco da empresa. E aí um pessoal, era no segundo andar, eu acho, não lembro agora, e o pessoal tava descendo, um pessoal específico da empresa tava descendo pro banheiro e ficava embaixo. E uma hora eu desci também. Eu meio que tava cuidando ali do evento. E aí fui lá no banheiro ver, não sei o que, o pessoal tava fazendo a carreirinha e, né, dando os coisas. E eu fui meio que repreender a galera, né? Só, pô, não faz isso aqui no trabalho, se alguém pegar vai pegar mal, etc e tal, faz não sei o que, não sei o que. E os caras assim, não, a gente só tá fazendo pra se divertir. Aqui ninguém é viciado, porque acho que em algum momento eu falei alguma coisa assim. E alguém falou assim, não, ninguém é viciado, a gente só tá aqui fazendo a brincadeira, é normal isso, ninguém aqui é viciado. Aí eu fiquei pensando comigo, assim, peraí, tu tá na tua festa final da tua empresa, do teu trabalho, tu tem a necessidade de descer, usar o negócio, podendo colocar em risco teu emprego, a festa, né? Perder teu emprego, sair por justa causa, etc e tal, e tu não é viciado. Tu não é, eu falei. E tu vê que o cara tá falando de seriedade no sentido dele se autoconvencer de que não é viciado. Que ele não tá fazendo nada de errado. Que ele não tá fazendo nada de errado. Eu falei, caramba, mas esse negócio do vício é louco nisso, né? O cara às vezes não consegue admitir o que ele tá passando, mesmo que ele se coloque numa situação de... Na verdade, isso aí é comum, né? Para todos no planeta. Isso é mundial, é comportamento que vai acontecer, são fases, né? Porque na verdade, infelizmente, no começo você tem um certo controle, né? E aí você acha que vai conseguir ter responsabilidade e fazer essas coisas. Só que uma pessoa que já está usando uma substância, determinada substância, no emprego, ele já está numa outra fase. De fato, já demonstra aí uma dependência. Porque uma pessoa que não é um dependente, ele não vai levar uma droga para o trabalho dele. Porque no trabalho dele ele já está sentindo falta. Então já é uma pessoa pregressa que vem de um uso, né, habitual, que era um uso esporádico, tornou-se habitual, de repente ele está levando para o trabalho dele, ou seja, está usando todo dia. Mas até essa pessoa admitir e aceitar, alguns vão perder emprego, né? Alguns vão perder família, alguns vão perder a própria vida, porque é muito difícil uma pessoa reconhecer, deveria ser o primeiro passo. Eu mesmo tive essa dificuldade. Eu com 24 anos
Com 23 anos eu já estava numa companhia de trânsito, pela autarquia da prefeitura, e com 24 anos eu casei. Então casei já eu estava usando droga. Usando droga. Mas você já tinha escalonado para alguma outra coisa ou ainda Então, estava só fumando? Olha só que curiosidade. Eu fumava a droga do Bob Marley, fumava maconha. Sim. Quando eu casei, eu falei, caramba, olha só. Cara, hoje eu vejo que a ideia é de giro. Depois que parou é mais fácil. Né? Eu já tinha uma dependência também, né? E assim, na boa, não dá pra falar que não dá prazer. Por que a pessoa busca droga? Na verdade, em busca de um prazer, uma fuga, um alívio imediato. São várias situações que faz a pessoa buscar a droga. Senão ninguém usava droga, meu irmão. Né? Seria na felicidade, na dor, a pessoa buscava a droga. De certa forma, lá ela confortava, ela anestesiava um tipo de sentimento. Seja muita felicidade ou seja muita tristeza. Tanto faz. Eu tomei uma decisão de não mais fumar maconha. Falei, não vou mais fumar maconha. Eu já fumava desde 15, 16 anos. Falei, não vou mais fumar. 8 Nunca anos. mais fumei maconha. Nunca mais fumei. E aí eu falei, cara, eu vou cheirar. Porque Boa ideia, parabéns. Troca ótima. Não, isso é a ideia de uma pessoa que estava já numa dependência profunda, não reconhecia, não sabia, né? E eu achava, não entendia, e acabei fazendo uma troca, porque eu já estava numa dependência. Mas né? a sua esposa nunca, até esse momento, nunca soube ela de nem nada. imaginava, eu escondia tudo, ela não sabia. O fato, ela tá sabendo agora. O fato de eu parar de fumar maconha e começar a cheirar cocaína, na minha mente, que seria mais fácil de enganar ela. Porque eu acreditava que o cigarro de maconha... Mesmo assim, já maconha... estava 6 anos escondendo dela. Sim. 8 anos. 8 anos. 7, 8 anos. 18 para 24. Não, 16. Não, eu comecei com fumando... Não, eu comecei a namorar com ela 18 anos. Já estava 8 anos já. Eu sou ruim de matemática, mas não tanto, peraí. Eu Não, mas ele achava- tava desufluindo. Eu achava que a maconha... Sim. É, Tá dizendo porque ele tava com a esposa, que ele 6 escondia anos. dela, Isso, 6 anos. Exatamente. Eu fumava maconha e aquilo tinha um cheiro horrível. Sim. Eu falei, como é que eu vou fumar maconha em casa? Depois vai descobrir o cheiro e tal. Então eu acreditei muito que a cocaína seria uma coisa mais rápida, sutil e que ela não ia perceber. Cara, ali eu comecei a cavar o meu fundo do poço. Porque a droga, a maconha, ela me dava um barato, a droga maconha ela é uma droga alucinógena, né? E aí já a droga a cocaína já é um estimulante. Então aquilo ali mexeu muito com o meu organismo, mudou muito o meu comportamento e me levou para uma perda de controle muito rápida e para uma dependência muito rápida. E aí começou a minha vida pregressa de cheirar cocaína e aí daqui a pouco eu não conseguia mais esconder da minha esposa, a minha família que não estava comigo porque eu não estava morando mais com a minha mãe nem com meus irmãos, estava casado, já estava tendo já o primeiro filho com 25 anos de idade. A minha mulher era diretora de uma escola lá em Cubatão. E aí quando eu percebi, eu já estava indo trabalhar e não estava voltando para casa. Só para te cortar, mas para tirar as curiosidades. Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto que você é um praticante de corrida, né? Você praticava nessa época? Sim. Você não praticava mais nada de esporte ou continuava praticando ainda? Não, ali eu comecei a parar. Não dava mais. Eu já não conseguia mais. Ali já houve uma mudança brusca da mudança de prazeres. O que me dava prazer, jogar futebol, correr, ficar com a minha família, né, ler um bom livro, né, ir pro cinema. Isso é uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. Eu comecei a não mais fazer isso. Esse é o momento que o vício aumenta e as virtudes diminuem. Exatamente. Né? E aí o que eu estava fazendo? Em busca de outro prazer. Que não é prazer. Eu fiz uma troca, mas naquele momento... Pra ti era? Pra mim era. Então eu fiz uma troca desse prazer natural e aí a mudança foi brusca, a mudança de amigos, andar com pessoas que eu nunca pensei na minha vida que ia andar, fazer coisas que eu nunca pensei que ia fazer, eu fui fazer. E de repente eu estava mergulhado, digamos assim, profundamente no uso e abuso da cocaína, né? E aí já a minha esposa sabendo e ela não sabendo o que fazer, como lidar, ela nunca viu aquilo. E a parte... Vamos para a parte financeira, porque a pessoa quando se enfia nas drogas, ela se enfia num marasmo de... Com certeza. A parte salário. Você continuar a ser funcional? Tu usava droga, mas se mantinha como uma pessoa funcional? Conseguia manter um emprego, manter uma renda? Manter o emprego até não perder o controle. E eu mantive o emprego porque eu era funcionário público. E aí a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, meio que eram obrigados a passar um pano e pedir para um superintendente, para um vereador, para alguém falar, gente, não manda meu irmão embora, porque até processo
na época, abriram o processo para que mandasse eu embora, e esses processos foram parando, por conta do desconhecimento que a família tinha. Mas atrapalhou bastante a parte financeira, a tal ponto que o que eu ganhava era para o meu consumo de droga. E aí, aquela inversão de valores que você falou, começou a acontecer na minha casa. Então, a minha esposa tinha que ser, né, a provedora e o provedor. Ela não podia mais contar comigo, porque, na verdade, eu sempre tinha uma desculpa. Eu falava que ia pagar uma conta, não pagava, ou então ela tinha que completar, enfim, foi uma situação muito complicada. Nasceu meu primeiro filho em 91, que é o Vinícius. Eu falei, eu vou parar agora de usar droga, meu filho nasceu. Cara, quando ele nasceu, eu dei uma festa, uma galera, usei droga pra caramba no dia que ele nasceu, não parei de usar droga. Veio o meu segundo filho em 92. Cara, vou parar de usar droga. Agora vai. Agora vai. Só que em 92, o que aconteceu? Eu já estava numa dependência maior. Eu já estava dependente. Eu estava usando para viver E você... e vivendo para usar. E você- Já era uma dependência. Hoje eu entendo, era uma doença, mas eu não sabia que era doença. Tu usava em torno de quantas vezes por dia, vai? Porque hoje é o pino, né? Mas não sei como se chamava naquela naquela época. época era saquinho, né? De chup-chup e tal, agora é pino. Então Tu era- usava quantas vezes por dia Cara, isso? Quantas eu levava desce? pro trabalho, né? E é aquilo que eu te falei, que você falou dos amigos. Então eu já levava pro trabalho, usava de manhã, usava de tarde, até começar eu não ser uma pessoa funcional e também não merecer a confiança de quem me dava algo para fazer. Eu trabalhava no almoxerifado da empresa, depois eu estava trabalhando na contabilidade da empresa, eu era comprador de uma empresa. Então eu passei por esses setores. E aí foi muito complicado, porque veio a intervenção da minha família, eu não querendo, né? Eu não sabia nem o que estava acontecendo, e a minha família me internou em 92. Eu tive uma internação psiquiátrica. Eu fui parar no Anchieta. Cara, Então vocês estão olhando para um cara hoje que conheceu o Anchieta Tô em no Santos, né? E aí foi complicado. Eu estava lá com 24, 25 anos de idade, 25 anos ali, 26 anos de idade, uma primeira internação, psiquiatria, Isso em 93, 94? 93. 93. 93, Com dois filhos. 92 e 93. E aí, para complicar a minha vida, em 92, a minha mãe, a minha rainha, adquiriu câncer. E aí foi um momento muito difícil para mim. Porque eu estava, acredito hoje, Beto, eu estava dentro de um núcleo de uma doença que eu não conseguia sair. E meu pensamento era repeteco, era aquele, parecia um disco rachado. Eu só pensava em usar. Eu só pensava em obter aquele prazer. Hoje eu entendo, não era prazer. Era Porque fuga. passava muito rápido, eu já queria outra droga, e aí doses maiores, aí fui trocando de droga. Enfim, minha mãe adquiriu um câncer, ela estava numa fase terminal lá na Beneficência Portuguesa, 40 dias internada. Eu era o único filho que não estava lá. Todos os meus irmãos reunidos lá com a minha mãe todo dia com a minha mãe, todo dia com a minha mãe. Nessa época eu estava muito mais na rua do que em casa. Já não trabalhava direito, muito mais na rua do que em casa. E a minha mulher passando um perrenho. E ela não podia dividir isso com ninguém, nem minha família sabia o que ela estava fazendo. Porque as pessoas não ajudavam muito, era muito preconceituosa, né? Nóia, Sim, um a verme, visão do dependente que safado. dessa Exatamente. época, a gente falou, era muito ruim também, né? E eu Ah, sofri, hoje ainda era. até Não, hoje não, mas- é mas eu digo menos, assim, né, hoje é menos, mas era mais. Mas o Ciro falou, acho que hoje a gente tem um entendimento maior Hoje tem. disso como doença. Então você é mais solidário Exatamente. à família, alguém A que família, tem, né? do que era naquela época. Naquela Não, época realmente era o era. cara marginal errado isso e eu quero distância. E aí eu paguei um preço, cara, que às vezes eu falo assim, eu tô aqui com vocês, eu não acredito que eu vou ter com vocês. E aí me deu um estalo, fui ver minha mãe. Ainda assim, eu não sei se eu tava sujo, como é que eu tava, fui lá ver minha mãe no hospital, tava todos meus irmãos lá. Detalhe, ninguém falava mais comigo. E nem eu falava com meus irmãos, porque eu tinha um mundo diferente deles, né? Eu já tava na rua, no uso de droga, fazendo um monte, E fazendo era um um mundo monte... onde pra você tinha razão, né? Exatamente, É. não, os meus irmãos que não prestavam, Prestavam. né? Eu que era o cara certo. E aí eu fui visitar minha mãe, e a minha mãe ainda com 40 quilos, o único filho que ela falava o nome era eu. E talvez a raiva dos meus irmãos era maior, mas a minha mãe entendia que quem tinha um problema era eu. Sim. Ela sabia que os outros estavam tudo bem, ninguém tinha o vício ou a dependência que eu tinha, mas ela já sabia que eu sofria no uso de droga. Eu estava um tempo sem a minha esposa, eu estava mais na rua sem a esposa. E aí a minha mãe tinha que tomar uma água, eu lembro até hoje, tinha que colocar no algodão e colocar na boquinha dela. Eu cheguei no hospital, a minha irmã falou, coloca o ouvido na boca da mãe que ela quer falar com você. Cara, é muito louco falar sobre isso. Isso aí vem umas lembranças e machuca pra caramba, né? E aí eu Imagino, cara. coloquei o ouvido na boca da minha mãe, só eu ouvi.
Meus irmãos não ouviram, porque minha mãe não tinha força para falar. Né? Ela, volta para sua esposa, volta para tua família, para de usar droga. Só eu que escutei. Cara, eu saí de lá pior do que eu entrei. Nossa Senhora. Pior. Eu falei, meu Deus. Parei de usar droga? Não parei de usar droga. Aí que eu fui usar mais droga ainda. Eu tô segurando pra te perguntar onde foi o ponto de virada, mas vamos chegar lá. Eu tô super curioso. Foi complicado. A virada demorou, mas assim, ó. Aí passou um tempo, minha mãe continuou internada, e eu continuei no uso de droga, fui pra rua. Aí teve um dia que eu tava no Costa Silva, lá um bairro que todo mundo conhece, Cubatão, mais ou menos uns 20 caras comigo, usando droga, e me deu lá um despertar. Algo falou assim, cara, liga pro hospital pra saber da tua mãe. E naquela época não tinha celular, né? Tinha lá um tijolão, um telefone que quase ninguém tinha. Eu cheguei pra dona de casa, a dona da casa que também estava usando droga. Vou preservar o nome dela aqui, porque ela tá lá em Portugal. Ela tá viva, alguns já morreram. E aí ela falou, não, usa aí. E eu liguei pro hospital, e a enfermeira, você é filho, você sabe como a tua mãe tava? Ela acabou de falecer. Falei, caramba, cara. Quando ela falou aquilo, eu tava chapadão, doidão. Na hora eu fiquei de cara. Olhei pra todo mundo, falei, galera, tô indo aí. Os caras não entenderam nada. Pô, tu tá louco, Sivuca, fica com nós aí, usa aí. Falei, não quero nada, saí andando. Fui pra outra biqueira, pegar mais droga e fui usar. Moral da história, cara, até hoje, isso são as consequências da droga, né? Moral da história, até hoje eu não lembro, Beto, eu não lembro se eu fui no enterro da minha mãe. Então ela faleceu em Cubatão, super conhecida na cidade, minha família super conhecida. Naquela época não tinha pandemia. Acredito que muita gente estava lá no cemitério. E até hoje eu não sei se eu estava lá, que hora foi o enterro, se eu fui, se ficaram me apontando. Até hoje eu não tenho isso na memória. Eu tenho a noite anterior, liga para sua mãe, eu liguei, conversei com a enfermeira, com quem eu estava, onde eu estava. Eu tive um apagão. Até hoje eu não lembro. E quando acabou esse apagão desse momento aí, quanto tempo demorou tu foi ter consciência de alguma coisa? E aí o que aconteceu? E aí eu fui internado de novo. Outra psiquiatria. Pela família? Pela família. Porque eu não conseguia voltar a trabalhar, não conseguia funcionar. Eu estava totalmente falido. Falido mental, falido espiritual, falido social, falido físico. Eu estava doente, eu só queria saber de usar droga. E já passei a traficar naquele momento, porque era uma forma que eu sabia que eu ia obter um lucro para manter o meu uso de droga. O que eu ganhava estava insuficiente para manter o meu uso. Meu dinheiro não ia mais lá para dentro de casa, então era tudo para mim. E eu não estava nem aí, cara. Com meu filho, Vinícius, você não viu com o teus Guilherme, filhos crescer? Eu não estava nem aí com a minha esposa. Um tinha 1 ano, um tinha 2 anos. Eu estava mais na rua, não estava indo trabalhar. Aí fui para outra psiquiatria, lá em Itapira. Então fui parar lá em Itapira, era onde todo mundo ia. Voltei de Itapira, aí fui trabalhar, passei uma época trabalhando. Já estava melhor, pelo menos nesse período estava bem. Voltei melhor, mas eu não tinha ganhado assim, não foi um enfrentamento de conscientização que era uma doença. Na verdade, ainda era a antiga saúde mental, ainda era um cárcere privado. Eu estava lá mais, me deram outra medicação, não me desintoxicaram. Eu fiquei lá sem usar a substância psicoativa. Eu conheci lá os remédios, os psicotrópicos. Trocou uma por outra. Exato, e aí até gostei de algumas que eu tomei lá e passei a tomar depois. Não me tratou. Então, muito rápido, eu voltei a usar droga de novo. Já estava em casa com a minha esposa, mas voltei a usar. Cara, aí de novo, vai pro saco, vai pra rua, aí de novo, a terceira internação, outra psiquiatria. E aí daqui a pouco, eu já não estava mais falando com ninguém da minha família, o trabalho, todo mundo já sabe qual era o usuário de droga, eu vendi muita droga onde eu trabalhava, para quem trabalhava comigo, usei muita droga com muita gente que trabalhava comigo, mas eu já não ia mais trabalhar. Eu ficava mais na rua do que no trabalho, e ninguém mandava embora, minha família segurava os conseguia, hoje eu entendo que elas eram facilitadoras, elas eram permissivas e elas tentavam me proteger. De certa forma, deu certo porque eu não perdi meu emprego. Mas eu entendo que isso me deu um pouco de mordomia. E eu fiquei muito confortável. Então eu entendo que tem aí 2 lados da moeda. Mas eu consigo enxergar isso, entendeu? Hoje. Mas vamos dizer que tua família não desse esse suporte pra você, que você não ia ter o dinheiro. O que poderia ter acontecido com você sem o dinheiro? Se fosse outro lado, né? Se a família também não tivesse segurado, tu tivesse logo de começo, ou mais ou menos perdido o emprego, será que não ia pro fundo do poço mais rápido, ou até de um nível maior, também que maior do jeito que tu falou, já não dava mais. Mas ele podia ter um nível mais rápido. alguma coisa. Mas eu já tava no...
O assalto eu não saberia se eu ia fazer. Porque tu ia precisar de dinheiro pra Até usar. porque também eu acho que aí entra a rainha, a minha mãe, né? É uma coisa assim, não era eu tirar algo de alguém, roubar alguém, não tinha essa... Você já veio lá de trás. Eu não tinha essa índole, não tinha né? passar a perna em alguém. Eu era um cara que todo mundo gostava de mim, pelas minhas boas atitudes. Eu entendo hoje que eu sempre fui um cara do bem. Sempre fui um cara do bem. Então, eu não nasci pro crime, então não adianta. Por mais que eu quisesse virar um criminoso, eu não ia conseguir virar. Porque eu não vim com essa índole, né? Mas poderia ter me tornado esse criminoso, porque eu estava muito vulnerável. Porque tu precisava da droga, não tinha o dinheiro. E aí eu troquei de droga, né? Então, assim... Foi pior. Eu preciso assumir que eu... Mas eu já assumi, quem tá do meu lado, as pessoas que me conhecem sabem. E aí Foi pior, ele começou a fazer crossfit. E aí, na verdade, cara, o que eu fiz? Eu entrei num submundo de uma droga que eu sempre critiquei, eu sempre julguei, eu sempre condenei e falei, eu nunca vou fazer parte desse grupo. Porque eu achava que eram as piores pessoas. Até eu, como usuário de droga, eu condenava e julgava aquelas pessoas, aquelas espécies que usavam aquele tipo de droga, né? Que era o usuário de droga injetável. Né? E infelizmente eu tenho essas marcas no meu braço até hoje. Eu tenho essas marcas na minha vida até hoje. E essas trazem outros ciscos, né? Eu não né? falo isso com alegria, né, meu? Eu choro por dentro. Desculpa, não dá pra segurar. Não, imagina. Vem um choro por dentro mesmo, porque a minha esposa sofreu tudo isso, meus filhos sofreram tudo isso, eu levei esse tipo de droga pra dentro de casa, né? E daqui a pouco eu tava fazendo uso de droga injetável. Né? Então, assim, o pessoal, tu nunca usou crack? Nessa época não tinha crack na Baixada Santista. O crack veio aparecer na Baixada em 98. Aonde tinha o crack era na Praça da Sé. Ainda estava lá. Mas eu fui fazer parte do grupo de usuário de droga injetável. Então, aquele cara que começou um cigarro comum, um cigarro de maconha, uma bebida só para se divertir, para jogar um futebol, e daqui a pouco casar, e daqui a pouco trocar de droga, começar a cheirar, tinha um trabalho legal, uma família legal, uma esposa legal, né, filhos bacana, né, mas eu não conseguia ser esse marido, não conseguia ser esse pai, eu não correspondia. E uma coisa que me doía muito, eu sempre falei quando eu era mais jovem, que eu não queria repetir o que meu pai repetiu em casa, né? Meu pai não foi pai, né? Não foi esposa e não foi um pai presente. E a minha mãe sofreu muita violência doméstica. E de repente, aquele filho que falou que não vai repetir o que o pai estava fazendo, eu estava fazendo pior, né? Então, assim, e aí eu tive uma terceira internação psiquiátrica, né? E aí é onde foi a minha virada. Já no fundo do poço, eu não sei se tem fundo do poço, né? E aí quando foi em 98, né? Eu lembro até hoje, fevereiro de 98, final de fevereiro, início de março de 98, eu fui no Morro em Santos. Eu estava muito rebelde, muito dependente da droga. Eu já estava um cara desleixado. Eu não estava nem aí comigo mesmo, nem com a sociedade e nem com a minha esposa. Eu já não respeitava e nem com a sua higiene também, né? E aí eu estava desleixado. Eu tipo, viver, ok. Morrer, ok. Tanto faz, né? Eu acredito muito que tem 3 fases o dependente. Tem a fase do macaco, tem a fase do leão e tem a fase do porco. E eu tinha passado pelas 3 fases. A fase do macaco é a primeira fase, que a gente brinca. Isso é sem preconceito, tá, gente? Não, sim. O macaco, ele é alegre. O macaco é brincalhão, não é? Sim, a figura do macaco, ele não é alegre, ele não brinca, ele não pula. E o cara, dependente, um usuário de droga, nessa fase, o que ele faz? Ele brinca, ele dá risada, ele é alegre. É o cara da festa, é o cara, né? Da bagunça. Ele é o cara que ri. Só que é o seguinte, essa droga tem uma progressão, esse organismo progride, e aí você quer doses maiores, e você passa a ser um usuário já habitual. E aquela alegria já começa a virar agressividade. Caramba, meu filho mudou. Meu filho tá agressivo, olha como é que tá meu filho era tão carinhoso, olha como é que tá meu marido, olha como é que tá meu namorado. Que agressividade é essa? Que a gente chama fase do leão. O leão, ele ruge, ele é bravo, ele agride, ele vai pra cima. Você vai falar com teu filho vai pra cima. Então essa é a fase do leão. E essa fase, ela pode durar pra caramba. E aí eu passei por essa fase, aí eu entrei na fase do porco, né? Lavagem, porco, sujo, imundo, tanto faz, né? Ficar dias sem tomar banho.
Sem preconceito com os porquinhos também. Tanto gente? faz. Mas é Hoje é lacração com tu, Mas é, não falando hoje- dos porcos, mas tá? é a Categoria dos natureza porcos. do porco, né? A Sim. natureza do porco, né? Isso é a cria, é assim o porco, né? E aí eu tava nessa fase. E aí eu fui buscar uma droga, voltei pra casa, mas eu voltei decidido a usar pra caramba. E aí Pra eu se entrei com um matar. saco dentro de casa, minha esposa viu toda aquela droga, ela, meu, que é isso? Você não tá vendo não? Você é cega? Quando ela viu que da maneira que eu cheguei, do jeito que eu cheguei, ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito na vida, né? Ela sempre falava, mas não fazia. Ela pegou meu filho de um lado, pegou meu filho do outro, colocou no colo e falou, meu, eu vou embora. E ela foi embora. Quando você morreu, eu volto e te enterro. Não dá pra ficar aqui no apartamento. Eu morava no apartamento lá em Cubatão. E aí eu falei, vai mesmo. Tá fazendo o que aqui ainda? Porque eu fiquei mó alegre. Porque eu ia ficar sozinho naquele apartamento. Olha só a dependência. Eu ia ficar só. Ninguém ia me atrapalhar. E eu tinha um saco de cocaína pra usar droga. Cara, eu fiquei 15 dias dentro do apartamento. Nossa. Trancado, usando aquela droga. Né? E eu era usuário de droga injetável, então eu fiquei 15 dias, eu mesmo me aplicava, me aplicava no banheiro, eu ia pra sala. Cara, foi um inferno. Foi um inferno. Eu lembro que eu tinha uma cunhada, ela é uma ex-cunhada hoje, mas eu falo que cunhado vai morrer cunhado. Eu morava no térreo e ela batia na minha janela da sala, ela falava assim, cunhado, você tá vivo? Se você estiver vivo, fala um oi, senão eu vou chamar a polícia. Pra não chamar a polícia, não, pô, eu tô vivo. Mas eu tô vivo, né? Fazia um barulho ali pra... Ele tá vivo, e ela ia embora. E aí, cara, aconteceu um milagre na minha vida. Teve uma noite que acabou a droga, e aí eu passei a vender as coisas que tinha em casa. Quando não tinha mais nada em casa, eu lembrei de um companheiro que eu sabia que ele tinha sido internado, e ele era funcionário da Câmara. Né? E aí eu posso falar o nome dele porque ele não tem anonimato. É o Célio Bittencourt. E aí, Célio, salvou minha vida, hein, cara. Hoje ele é aposentado da Câmara, né? E ele foi uma pessoa, ele foi um anjo na minha vida. Eu lembro que eu atravessei a 9 de abril até chegar onde ele mora, atrás do Centro Esportivo. 8 horas da manhã, andei com o batom todo para chegar na casa dele, levantar os braços, bater na porta dele, levantar os braços, seringa de um lado, seringa na outra mão. Eu falei, cara, me interna, eu vou morrer. Ele colocou a mão na cabeça, ele viu a seringa de um lado, do outro. Eu falei, cara, que loucura é essa? Eu falei, cara... Esse foi o ponto de virada, esse foi a hora do... Esse foi o ponto de virada. Cara, me O que interna. te levou aí nele? Tu consegue lembrar o porquê que tu falou, vou nele agora? Porque eu sabia que ele tinha passado por um processo, ele tinha sido internado, e ele estava limpo, ele estava em recuperação, ele virou uma referência para mim. Deus me mostrou ele. Que talvez não, ele seria a pessoa que não ia me julgar, não ia me condenar, e seria a pessoa que ia me ajudar. Eu coloquei uma fé maior, me levou nele. Foi uma coisa que... Poder vamos dizer- maior. Vamos dizer que Deus chegou e jogou a luz na tua cabeça. Poder maior me levou nele. E eu lembro que antes de chegar nele, eu passei pelo meu irmão e me escondi do meu irmão. Então eu não sabia, eu não ia pedir força, eu não ia pedir ajuda para meus irmãos ou para minha esposa. Eles não iam acreditar em mim. Eu tinha mentido muito, eu tinha feito muita coisa ruim para mim e para todos eles. E aí essa pessoa, nesse dia 11 de março de 98, me colocou no carro dele, foi na minha esposa, convenceu ela dirigiu uma escola, ela não queria ir, mas ele convenceu ela, e aí a gente foi, né, lá para São Bernardo do Campo, lá para a comunidade, hospital Bezerra de Menezes, era uma clínica psiquiátrica, e ela também tem uma ala para dependente químico. Cara, mudou minha vida. Lá eu descobri que eu tinha uma doença, dependência química. Então eu entrei nesse local, primeira coisa que me falaram, você vai entrar aqui doente e tu vai sair daqui doente. Eu falei, como assim? Tá louco? Eu não quero mais usar droga, não. Calma, relaxa, né? Eu lembro que o terapeuta falava pra mim, calma, né? Você vai entender, né? E compreender. Não usar droga hoje. É só por hoje. Nunca mais, é muito longe. A dependência é uma doença. É como se fosse uma diabetes. Uma pessoa que é hipertensa. A diabetes não é crônica. Eu falei, o hipertenso não é crônico? Tem cura? Eu falei, não. Então, mas essas pessoas também é uma luta diária. Quem está me assistindo sabe que quem tem diabetes, é portador de diabetes ou uma pessoa hipertensa, sabe que essa pessoa tem uma consciência e tem que viver também um dia de cada vez, evitando a diabetes, evitar a droga maior que é o açúcar e ter mudanças alimentares, mudança de hábito. Essa pessoa pode fazer qualquer coisa. O remédio do hipertenso é um remedinho para controlar lá a pressão dessa pessoa. E aí eu comecei a entender que a dependência química, o meu remédio, era não usar droga hoje.
Era não fumar maconha hoje. Era não beber álcool hoje. Era não cheirar cocaína hoje. Era não tomar um baque hoje. Mas eu precisava passar por um processo de desintoxicação. Tive que tomar muita vitamina C, tive que me alimentar muito. Eu tinha insônia, eu tive que ser medicado, eu tive que engordar. E aí aprendi, e aí conheci esse programa. Eu conheci um programa de recuperação. Um programa. E não é nada religioso. Nada católico, nada evangélico, não é da Umbanda, não é muçulmano. É um programa chamado 12 Passos. É um programa espiritual. E é muito comum, talvez vocês conheçam alguém que frequente Alcoólicos Anônimos. Sim, sim. Alcoólicos Anônimos é dessa premissa, 12 passos. E esses passos foram criados no sul da Califórnia, em 1935, por um médico e um corretor de bolsa de valores, que eram alcoólatras, estavam perdendo a vida deles, que era o Bill e o Bob. Tem até uma história, tem filmes aí. Nasceu Alcoólicos Anônimos. Quando foi em 1953 ou 54, nasceu Narcóticos Anônimos com esse programa 12 Passos. Daí eu conheci esses 12 passos, fiquei internado e voltei para Cubatão. Quanto tempo de internação? Cara, eu costumo dizer que o meu tratamento foi 1 ano. Foi 1 ano de tratamento, 1 ano de conscientização. Você ficou lá? Não, eu fiquei. Não, quanto tempo lá? Eu fiquei lá 30 dias. Só 30 dias? Lá eu fiquei 30 dias. Só que com um trabalho bem feito, vamos dizer assim. E né? aí, assim, muito bem feito. Consistente, né? Muito rígido. Não podia muita coisa, né? Eu não tinha direito de muita coisa. Mas foi muito intensivo, foi um intensivão. Só que assim, eu voltava lá 2 dias na semana. Ah, tá. Tu continuava o tratamento ainda? 2 dias, que a gente chama de pós-tratamento. Então eu voltava lá terça e quinta. Tipo uma pós-graduação, vamos dizer. Terça e quinta durante 11 meses. Tipo um monitoramento mesmo, Exatamente. mais diário ali. E aí eu fui muito obediente. Terça e quinta eu tava lá, durante 11 meses. Então esses 11 meses, mais um mês, o meu tratamento foi 1 ano. E eu costumo dizer que nem todo mundo precisa ser internado. E que alguns precisam. Então, cada caso é um caso. É muito comum hoje as clínicas tratar por 4 meses. É muito comum hoje tratar por 6 meses. Agora, precisa ter uma mudança de comportamento e aqui fora dar continuidade. E aí eu me internei aqui fora. Eu me internei em um programa de recuperação e até hoje eu faço a minha recuperação. Saí da internação separado da minha esposa. O meu filho tinha... um tinha 6 anos e um tinha 5 anos. E eu fui morar com a minha irmã lá na Vila Nova de Cubatão. Então eu tive o apoio dessa família, dos meus irmãos, da minha irmã. Quem ia me visitar era meu irmão, que a gente não se falava. Ele era engenheiro da prefeitura e a gente não se falava não porque ele não queria falar comigo. O desafeto era eu, o que brigava era eu, o rebelde do área de droga era eu. Você que então, afastou ele, na verdade. e aí quando eu menos esperei, ele estava lá me dando apoio. Então você se desarmou, né? Ele viu a possibilidade de entrar ali, me né? desarmar, né? E aí ele me acompanhou todo o meu tratamento. Ele foi me buscar no término do meu tratamento. Fui morar com ele, porque também ele estava separado. Fui morar com outro irmão solteiro no fundo de uma casa da minha irmã. Na frente, era uma meia água. E aí eu não estava mais... Eu estava separado da minha esposa. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí tinha o meu emprego. Esse emprego que esses irmãos, a minha irmã, as pessoas sempre tentavam fazer com que eu não perdesse. Aí eu voltei a trabalhar. Cara, nunca mais faltei no trabalho. Aí eu tentei ser um funcionário diferente, uma pessoa diferente. E aí você voltou para onde? Qual setor? Fazendo o quê? Voltei para o mesmo setor, né? Fui trabalhar no setor de compras, no setor de almoxerifado. Aquelas pessoas estavam me esperando com um olhar, será que vai? Vai dar dúvida, certo? né? Aquele olhar da uma dúvida ali, né? E aí eu trabalhei muito isso. Alguém lá onde eu estava internado falou, não cria expectativa e não vai lá dizendo que você agora é a sua 5ª internação e que nunca mais você vai usar. Eu sou um homem diferente. Não fala nada, não diga nada, mostra com o teu comportamento. O teu melhor exemplo vai ser a sua mudança. Aí eu falei assim, mas por que eu não devo falar? Porque você mentia todo dia. Aquelas pessoas não aguentam mais, para eles, vai soar como de novo uma mentira. Então você não tem mais que fazer recuperação para os outros. Você vai fazer para você. Você vai mudar para você. E isso mudou minha vida. Então eu entendi que a minha recuperação, eu tinha que ser até egoísta, tinha que ser para mim. Não era mais para minha mulher, não era para recuperar meu casamento, não era para mim voltar a ser pai, não era para mim voltar a ser o melhor trabalhador. Primeiro eu precisava ser gente comigo mesmo, uma pessoa humana.
e me aceitar. E aí, claro, se eu ficar bem, quem vai ganhar? As pessoas ao meu redor vão ficar bem. E um dia, minha esposa, né, tava vendo meus filhos, depois de um ano, e aí ela perguntou pra mim, meu, quanto tempo você não usa droga? Nem eu acreditei, ela muito menos. Falei, eu não uso droga só por hoje, um ano e um mês. Ela, 1 ano que você não usa droga? É 1 ano. E ela não estava acostumada a eu falar 1 ano. Eu estava usando droga todo dia. A cada 10 minutos, a cada meia hora. Ela não lembrava. Quanto tempo você não usa? Faz 3 minutos, né? Ela não lembrava de 1 ano sem usar droga. Então ela achou eu, pela primeira vez, né, depois de tanto tempo junto, diferente. E ela falou, meu, vamos nos dar uma chance? Eu falei, sério? Ela, sério, vamos nos dar uma chance, vamos voltar e os meninos estão pequenos, né? Eu falei, pô, é isso que você quer? Ela falou, você não quer? Eu falei, a coisa que eu mais quero quero voltar a constituir uma família. E aí nós voltamos, né? E estamos juntos até hoje, né? E aí eu consegui, esse pai, os meus filhos eram órfãos de pai vivo. E aí eu deixei de ser, né, eles deixaram de ser órfãos desse pai vivo, e aí eu comecei de fato, né, ter a figura do pai, ser a figura do esposo, ser um trabalhador, e daqui a pouco aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo estavam me vendo diferente, e eu continuava o meu tratamento, não abria mão da minha recuperação, um dia de cada vez, só por hoje. Comecei a evitar lugares, pessoas e hábitos da minha vida, aonde eu andava não ia mais. Eu gostava de andar de caiaque, eu tinha um caiaque lá no Rio do Cubatão, e aí eu tinha uma turma lá, e aí eu também abri mão de tudo, mas aquela turma, eles não tinham culpa. Até porque, volto a falar, tem pessoas que podem beber. E quem não tinha que beber mais era eu. Eu não podia mais culpar as pessoas. Tem pessoas que bebem, é uma recreação, é um casamento. Tem pessoas que não têm problema com álcool. É a nossa cultura. Hoje eu tento trazer um pouco da prevenção como reflexão, né? Olha, cuidado com seu filho, não é normal 14 anos beber. Vamos tentar retardar esse uso, que não seja tão precoce. Se beber, vai beber depois de 18 anos. Porque até 20 anos, você vai formar uma personalidade. O teu organismo, o teu corpo, o teu cérebro está se formando. Né? 18, 19, 20. Agora, uma formação de um cérebro, de um organismo, de um corpo, com 14 anos você bebendo, 15 anos você bebendo, 16 anos você bebendo, como é que vai ser essa formação de caráter, de personalidade? Porque os teus neurônios vai sofrer aí, vai ter comprometimento, né? Você com uma curiosidade, os teus filhos aí, como, óbvio, depois de grande eles foram conhecer toda essa tua história, mas quando eles eram pequenos que tu viveu tudo isso, chegou a impactar a relação com eles? Eu digo porque eles são pequenos, podem não ter entendido, não teve, fora a ausência do pai, eu digo a história, né? Eles até 4, enquanto eu tava no uso de droga, eu tentava ser aquele pai, mas não tem meio pai, então eu era um meio pai. Eu tava lá presente e ausente, mas a mãe sempre conseguiu, de certa forma, trabalhar isso, né? Mérito da minha esposa, da mãe, do papel que ela fez. Então ela tentou, o máximo que ela pôde, mostrar. Ela não criticava o pai para os filhos, ela não falava mal do pai para os filhos. Ela foi uma pessoa diferente. Então ela tentou, mesmo na minha drogadição, em algum momento, ela tentou valorizar esse pai para esses filhos. Mesmo não sendo. Mas será porque ela é educadora e de repente ajuda nesse sentido? Porque ela era educadora e porque ela sabia que esse pai, né, ela conheceu o marido antes de ter essa dependência maior. Então ela sabia qual era um cara do bem. A verdade, independente de qualquer coisa, sabia. Exatamente, ela sabia, não é esse cara que eu casei. Não é esse cara que eu namorei. Não é essa família que eu escolhi. Então ela sabia também do meu potencial, ela sabia dos meus sonhos, da gente construir algo junto. E de certa forma, a dependência, né, a droga no meio do caminho, perturbou. Né? Eu deixei de construir sonhos com ela e fazer coisas para mim por causa da droga. Né? Então, quando ele estava com 6, 7 anos, eu já estava sendo pai. Então, de certa forma, deu tempo. Porque com 6 anos de idade, eu já estava em recuperação. Um com 6, um com 5, eu já estava em recuperação. E aí, esse pai, toda a reunião dos filhos na escola, eu estava lá. Toda a reunião dos 2 filhos lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 4º ano, 5º ano fundamental, era o pai que estava lá, era eu que estava lá. Tinha, cara, comemorações. A minha esposa não ia mais na reunião dele. Então,
Eu comecei a ir nas reuniões dos meus filhos, eu comecei a fazer tudo com meus filhos, sair com meus filhos. Então, assim, eles foram crescendo com esse pai sendo pai. E eu ia fazer minha recuperação, eu levava eles comigo. E eles ouviam o pai dizendo as coisas que eu fazia quando eles eram menores. E eles começaram a entender a doença da dependência química. Eu ia perguntar isso, você ajudou também a... Eu ia usar o termo a livrar eles, mas não digo isso. Mas eles são muito mais hoje... Entendem muito mais o risco, entendem muito mais o perigo que é a droga baseado na história interna que eles tiveram. Ajudou mais eles a... Facilitou, né? Não precisa ser o pai que... Eu creio que ajudou eu a retardar eles... E eles conhecendo a minha história, com um pouco lá, talvez, o medo que foi criado neles, e deles terem geneticamente a parte hereditária, a predisposição, passar para eles, eu entendo assim, que eu consegui retardar, né? Porque o meu filho hoje, ele bebe uma cerveja. O outro meu filho hoje bebe uma cerveja. Mas eu só fui ver o meu filho beber na minha frente uma cerveja praticamente quando ele tinha 22 anos de idade. Até então eu nunca tinha presenciado aquele filho de 6 anos até 22 anos de idade. Eu fui construindo uma história com eles do não beber precocemente, Então essa prevenção, não querendo controlar, porque eu não ia controlar nada, não então consegue. Isso deu certo. O retardar, o passar para eles a minha história. E aí eu dei sorte. Graças a Deus, eles não têm problema com álcool. Mas eles não têm, não é porque eles não querem ter, é porque eles não nasceram com a predisposição. Porque qualquer um pode nascer com a predisposição. Qualquer um pode desenvolver, homens e mulheres. Qualquer um pode desenvolver o alcoolismo. Então eu agradeço muito a Deus, Papai do Céu, que neles não desenvolveram. Então hoje eles conseguem beber, mas para relaxar, porque trabalhou demais. E eles trabalham pra caramba, eles moram em São Paulo, né? Então eles não têm problema. Então eles não bebem todos os dias. E eles é aquele, quando bebe, ou final de semana. Mas também se não beber, não vai fazer falta. Também tem esse ponto, né? Eles falam assim, eu só bebo de final de semana, mas eu tenho que beber todo final de semana. Parece que é uma obrigação. Se não beber, não vai fazer falta. Dúvida. Uma pessoa que bebe todo dia, 1, 2 latinhas de cerveja, todo dia, 1, 2 latinhas, todo dia. Ela é uma alcoólatra ou não? Depende. Porque ela bebe todo dia. Depende. Todo dia. Depende. Você pode criar uma crença e virar um hábito, é uma crença. Você pode cultuar isso. E de repente, no dia que você fala assim, não vou mais beber hoje, e você parar. Aí vem aquela questão que você acha que moralmente vai dar lição de moral nos outros. Sim. Olha, filho, seu pai fumou maconha até 30 anos. E eu, quando eu falei, vou parar, eu parei. Porque um pai pode falar isso pro filho, olha, eu fumei maconha até 30 anos, e quando eu resolvi parar, eu parei. E por que você não consegue parar? Só que é o seguinte, não é que ele parou porque ele quis parar. Ele parou porque o organismo dele não tem tolerância. Ele não ganhou essa dependência. Ele cultuou, foi uma crença. E quando ele parou, não sentiu falta da retirada. Não sentiu abstinência. Então ele conseguiu parar. Ele parou. Simplesmente ele bebeu por vários fatores. Socialmente, fez parte da vida dele, ele cultuou, mas um dia ele falou assim, vou parar. Agora, quem é o dependente? Aquele que quer parar e não consegue parar. Sim. Aí é que tá. Agora, também, um dependente não precisa ser necessariamente quem bebe muito. Também tem o dependente que bebe pouco. E aí sim, e aí ele não consegue parar. Então tem que fazer, de fato, uma avaliação, uma anamnese. Cada caso é um caso, né, para poder avaliar esse caso. Agora, pode ser que tem um cara que bebe todo dia, o que bebe todo dia não é. Pode ser, entendeu? Exato. E que nem eu tô te falando, pode ser uma crença. E quando você falou, vou parar, você simplesmente agora, parou. Se eu beijei um cara em 2002 no carnaval, eu sou alguma coisa? Não, né? Vai do gosto seu. E agora, o que tu acha, Edu? Fiquei preocupado agora, hein? Agora fiquei na dúvida. Cara, eu vou falar uma coisa com a maior sinceridade do planeta. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, nenhum problema com isso. Eu tenho 2 filhos. Um filho meu é gay, né? E até então ele não era. Eu só fui saber quando ele me anunciou com seus 23 anos de idade. E hoje eu vejo o entendimento assim. Não tem problema nenhum você beijar uma pessoa do sexo masculino e de repente continuar sendo hétero. Eu não vejo nenhum problema. E também, tô tranquilo agora, hein? E também não vejo nenhum problema dessa pessoa beijar hoje e descobrir que hoje é gay. Então, foi 2002, nunca tive mais isso, então eu tô tranquilo, Beto. Passou. Então, é isso. Boa, tá sossegado, tá Mas, sossegado. Mas, um recado pra quem tá me assistindo. É normal. É normal ser gay, não tem problema nenhum, ok?
De boa, isso aí, ó. Sivuca, agora boa. vamos tirar. Agora, como o que mudou minha vida foi meu trabalho, né? Depois que eu fui fazer meu trabalho com a dependência. Deixa eu te tirar uma dúvida. Já que você tocou no assunto de gay agora. Nós somos de outra época, nós fomos criados de outra maneira. Nós fomos criados na época patriarcal, né? Homem é homem, mulher é mulher, homem tem que constituir família, ter mulher, ter filho, e esse filho casar com uma outra mulher. E hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente. Se você toca nesse assunto, se você quiser também, pelo amor de Deus, né? Óbvio. Quando o seu filho, porque nós fomos criados de outra maneira. Quando o seu filho chegou pra você e falou que é gay, eu não sei como te referir isso, mas como você se sentiu na hora? Porque nós somos criados no patriarcal, né? Cara, machismo. Cara, na hora, graças a Deus, eu não sei qual é o meu grau de machismo, mas deve ser muito... Porque eu acho que todo mundo é machista. Até a mulher é. Sim, sim. Na verdade é essa. Porque a mulher, quando ela reproduz o machismo do homem, ela também está sendo machista. E tu pode ver que mulher não defende mulher, né? Infelizmente. Muitas das vezes a militância, a mulher está sendo massacrada, ela sofre um estupro, mas tem mulher que vai falar também, aquela saia que ela está usando. Infelizmente a gente vê muito isso. Cara, na boa, quando o meu filho falou para mim, a primeira coisa que eu pensei foi na homofobia que tem no país, que nós estávamos vivendo na época, essa coisa homofóbica, na intolerância e o medo que eu tive aonde ele ia andar e que ele não fosse promíscuo. Mas, cara, eu passei a amar o meu filho mais ainda. Sensacional. Mais ainda. Mais ainda. Muito mais. Isso serve então pra todos os pais aí. eu dei pro meu filho o que ele precisava, né? O apoio. Eu não poderia colocar o meu filho para fora. Ele não poderia sofrer esse julgamento. Como é que eu passei por todo o julgamento? Agora eu vou julgar meu filho sabendo, eu já sabia, eu já estava estudando, já tinha me formado, fiz uma gestão pública, eu já tinha passado por outras escolas. Como é que eu ia agora ser essa pessoa machista? Eu entendo, Beto, quando você fala dessa questão patriarca, eu tenho um pensamento. Muitos patriarcas saíram do armário. Isso é verdade. Pior, muitos estão ainda dentro do armário. E muitos estão, e muitos saíram. Muitos estão, e muitos saíram. Eu fico pensando, e aqueles que não puderam sair, o quanto sofreram. Sim, sim. O quanto elas foram oprimidas no sentimento. Quantas pessoas se suicidaram. Ou casaram com uma mulher para poder... Sim. Atender a sociedade. Cara, isso aconteceu muito. Eu conheço uma história. Muito. Vou te contar uma história assim. Eu trabalhei num escritório que ele vendia igual plano de saúde, só que era plano de advogado. Igualzinho plano de saúde. Tu advogado, tu vai lá e tem advogado trabalhista, tem lá e tinha um grande nome que era o Cabeça, que ele era o nome lá da empresa. Aí eu fui num determinado lugar, fui apresentar a empresa, tô precisando de advogado. Então, faz, não, volta outro dia. Aí 3 vezes voltando a mulher. Não, a mulher chegou e contou pra mim, olha, é o seguinte, eu descobri que os amigos do meu marido no futebol, no vestiário, pegavam meu marido. E o cara casado com filho. Com filho. E era uma pessoa que, com certeza, reprimida. Faziam aquela festa. Diz que fazia uma festa no aquela vestiário. brincadeira gostosa. Eu não sei se é gostosa. Eu acredito muito. Beto, eu acredito muito que a gente, não é que a gente está em outras épocas. Eu acredito hoje que a liberdade ela é maior. Tá ajudando muito. E ajuda muito. Mas não, eu não vejo. O meu olhar é totalmente assim. A orientação sexual, ela é normal. Sim. Homens e mulheres, trans, é bi, é gay, né? Eu não tenho a menor dificuldade. Eu sei qual é a minha orientação sexual. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, da minha parte, ok. Da minha parte, tranquilo. Não, eu tô falando isso, de repente o pessoal na TV achar que eu sou um patriarcal, né? Que não, a internet, gente, não tem nada, tanto é que o padrinho dos meus filhos são um casal de gays e amo eles, são pessoas maravilhosas. Na verdade, é que você trouxe um assunto da velha guarda que de fato era um outro olhar, e você tá certo nisso. Real. Era real, era um outro olhar, era diferente, tudo era diferente. Sim. Nós saímos de uma ditadura. Eu peguei, mas não peguei. Era complicado, né? Eu vivi numa ditadura, então assim, é complicado. E aí os coronéis, e aí a mulher, ela era uma empregada do marido. Ela vivia e já sabia, o marido era aquele que o pai fosse escolher. A mulher não podia voltar, hoje a mulher pode voltar. A mulher não podia trabalhar, hoje a mulher trabalha. Então, o nosso país é um país machista. Mas, e não é, eu acho que você falou um ponto legal também, assim, né? A gente fala do mundo ainda
desse preconceito que a gente tem com o homossexual, com o Existe. homossexualismo. E é um ponto, né? Quando ele fala assim, o meu filho veio me contar que e deve ter sido um momento de tensão pra ele, sim. né? Então a gente vê como já tá errado, e não tô falando de você, tô falando no geral, tá? Nessa situação. Porque era uma situação complicado. que o filho não deveria nem contar pro pai. Ele devia chegar um dia com o namorado, esse é meu namorado. O pai devia olhar e falar, ok, oi, tudo bem, prazer? Morreu. Né? A gente chega nesse nível de naturalidade. Eu acho que... É o nível. Uma coisa que eu explico muito pra minha filha, eu tenho uma filha de 19 anos, e eu já falei pra ela antes, assim, né, prévio. Falei assim, filha, vou usar um termo mais chulo, assim, falei, caguei se você um dia for lésbico ou qualquer coisa. Não ligo. Sabe o que eu vou ligar? Com quem tu vai trazer aqui? Isso. Se for um cara de bem, ok. Sim. Se for uma mulher de bem, ok. Se for uma mulher ruim, eu não vou gostar. Se for um cara ruim, eu não vou gostar também. Véi, eu tenho que me prender ao tipo de pessoa com quem você tá se relacionando. Não o gênero sexual, sei lá, a opção dela. Véi, isso é indiferente. Então, fica tranquila. Se um dia você for se tornar, mudar, se entender, se reconhecer, qualquer coisa do gênero, vem de boa, não tô nem aí. Agora, pensa bem o que tu vai trazer em casa. Isso tu tem que pensar. O porque receio isso eu vou cobrar. é isso, né? O medo, eu tive medo. Mais medo por ele, Sim, né? porque querendo nessa sabendo época, dessa questão toda do Sim, nosso sim. país, em alguns lugares são mais latentes, do que ele poderia passar. E eu falei muito com ele. E ele já é um garoto estudado, estava estudando no Sul, estava fazendo cinema, e eu falei, filho, só não seja promíscuo, né? E vai ter sucesso, vai vencer na vida, porque é isso, todo mundo vai te respeitar. E cuidado onde você anda, cuidado no metrô. Ele é o que trabalha com conteúdo pra internet? Exatamente, é o que Guilherme. legal. Então assim, e aí aquilo ali deu pra ele o que ele precisava, porque o pai e a mãe tem que ser o ponto seguro. Como é que um pai e uma mãe vai colocar o filho pra fora? Então, assim, e isso acontece. Eu tô como visitante, mas vou dar trabalho agora pro Beto. Isso Guilherme, acontece. queremos você aqui em breve, hein? Aqui falando com o Beto e com a Ana. Isso acontece. Quem? O Guilherme, filho dele, que Ah, faz sim, trabalho. claro. Oh, com certeza. Tô falando, já tô... Quando eu estiver aqui em Santos, marcar um dia pra ele bater Guilherme- um convidando. O Guilherme é casado, mora com o Rafael. Rafael é ator, eles moram em São Paulo. Né? E assim, os dois trabalham juntos. Traz os dois pra gente conversar com super eles. A gente bem. não, o Beto e a Ana. Eu vou agora arrumar bastante serviço pra isso vocês. aí, Eu vou ficar bora. aqui chamando um monte de Isso gente que eu pra quero. vocês. Um intelectual muito além mesmo, né? São pessoas super. Mas pessoas do bem, trabalhadoras, Isso que é importante, né? geniosas. São assim, pessoas maravilhosas. Sidoca, aí uma pergunta, dando um salto. E aí o Cadec, quando ele entra na Cara, tua o vida? Cadec, a entidade na minha vida entrou assim no momento bom. Eu tava 3 anos sem usar droga. Isso me fortaleceu bastante. Foi em Já tava 2000. com a esposa, com os Já filhos, tava com morando a junto, esposa. com familiar, de novo. Já estava com a esposa, estava trabalhando. trabalho normal. Na empresa. Né? Eu trabalhava num pátio de apreensão de veículos. Eu já estava até trabalhando em conjunto com a delegacia de trânsito, né? E fazia já parte do Ciretran de Cubatão. Né? Tinha um trabalho legal nosso, da companhia de trânsito, junto ao Ciretran do município. E aí tinha um médico, o prefeito de Cubatão, que era o Dr. Clemão, em 2001. E aí esse meu amigo Célio, né? Ele foi a pessoa que idealizou, né? Falou, cara, vamos montar uma estrutura para atender família de dependente químico. E aí eu falei, pô, mas eu trabalho lá na prefeitura, lá na companhia. Não, mas a gente fala com o prefeito e a gente consegue trazer você para a entidade. E aí aconteceu, criamos o CADEC em 2001. 5 pessoas provindas do uso de drogas, que passaram por internação, estavam em recuperação, e nós se juntamos. E aí a sociedade, em 2001, nós começamos a visitar a escola, a anunciar o que era a entidade, e aquelas pessoas, você estava falando de droga em 2001, há 21 anos atrás. Preconceito, né? Ô, esses caras estavam usando na escola aqui, estavam usando na cidade, não vai dar certo. Então eu acredito que ficou todo aquele olhar, os caras vão derrapar, vão bater a nave. E aí, de repente, a gente percebeu que a gente precisava se aperfeiçoar, porque começou a vir muitas mães. Tomar uma dimensão, né? Muitos pais, escola, a nos procurar. Então a gente começou a falar, o que está acontecendo? E aí, quando eu pensei, a gente já estava dentro de escola, levando mensagem de prevenção para os alunos, né, já do ensino fundamental e do ensino médio. Daqui a pouco fazendo CIPAT nas empresas. Legal. E o CADEC, a gente pode entender ele como o quê? Ele é uma ONG. O CADEC é uma organização, né, social sem fins lucrativos. Então, uma ONG dentro do município de Cubatão, com registro no Conselho da Assistência Social. E a gente tem hoje lá o nosso vínculo é a família. Trabalhar fortalecimento e vínculo da família. A gente dá uma atenção básica
A gente entende que o tratamento do dependente tem uma porta de entrada na área da saúde, a gente chama de CAPS-AD, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que lá tem psiquiatra, lá tem médico, lá tem toda uma equipe multidisciplinar para poder dar o atendimento, o primeiro atendimento para um dependente lá no CAPS-AD. Mas quem é que cuida da família? A família chora, sangra, começa a adoecer, começa a se tornar codependente do seu ente querido, começa a praticar insanidade, família também adoece, família vai passar um perrenho sem usar a substância. O dependente dela usa a substância. Então, o dependente anestesia com a droga. E qual era a anestesia da família que não usava droga? E é legal essa visão do Kardec. Foi legal o decorrer da nossa conversa, porque dá pra amarrar bem o desenho que você fez do Kardec, né? Que você mostra alinhado com a tua história, né? O quanto foi importante a tua família, a tua esposa, né? O desenvolvimento da tua família na tua recuperação. Olha, isso aí foi o ponto crucial, né? Porque cada familiar que entrava lá, entrava uma senhora lá, pra mim era a figura da minha mãe. Como até hoje. E eu poder falar para todas elas, ó, minha mãe não teve isso. Porque o Kardec, ele ganhou uma dimensão, uma estrutura legal, e as pessoas, nós fomos nos profissionalizando, né? Hoje estou lá como diretor-presidente da entidade, então lá tem um serviço social, lá tem psicólogos que são voluntários, a gente, para desenvolver um trabalho legal, precisa de financiamento do governo, hora entra, hora não entra, porque é assim que funciona, né? Infelizmente. E é isso, a prefeitura de Cubatão, ela dá um apoio, ela ampara, ela entende que a entidade, ela complementa o serviço da saúde. A saúde consegue atender com excelência o seu dependente de Cubatão, mas não tem pernas para acompanhar a família. Aí nós acompanhamos a família. E a família, Edson, sofre tanto quanto ou mais que o próprio dependente. Porque a família vai desenvolver nela, ela vai proteger, ela vai passar um pano, ela vai facilitar, porque ela vai passar a primeira fase dela, o não acreditar. Ela vai negar. Ela nega. O meu filho não. Tem as fases do luto, né? Tem a negação lá, tem a resistência. E aí é uma fase que toda a família vai passar. Meu filho não, meu marido não, o meu sobrinho não. É uma fase, falta de emprego. Não, mas se você der uma bicicleta Caloi, pô, caramba, o pai separou, tá usando droga. Caramba, quando o meu filho nasceu, a gente não estava numa condição boa. Esse filho já teve um tratamento diferenciado dos outros. Então você, pai, e você, mãe, vai conseguir buscar muitas coisas. E aí tu vai negar. Tu não vai querer enxergar que ele está usando determinada substância. Às vezes um próprio parente traz para um familiar, olha, o meu sobrinho está usando droga, irmã. E ela pegar um pau de macarrão, dar na tua cabeça e falar, sai daqui e não volta mais aqui. Você está vindo aqui em casa falar mal do meu filho, você não vai mais entrar aqui. Então vai ter aquela briga, aqueles conflitos, e aquela mãe vai negar. Então ela não vai pedir ajuda, nem para ajudar aquele dependente, e nem para ela mesma. O que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai entender, não é fase. Ela vai ver que está se tornando um hábito. Ela vai ver que todo dia está usando. Ela vai começar a ver a mudança brusca de comportamento. Sumir as coisas em casa. Sumir coisa em casa. A escola. Ela fala, epa. Só que aí ela não vai dividir com ninguém. Porque ainda ela vai se culpar nesse momento. Aonde é que eu errei? Ela não errou. É uma escolha. Mas aonde e aí vem até a parte de esconder, porque é como se você meio que validasse que errou na hora que você abre o jogo. E ela vai sofrer preconceito. Primeiro dentro de casa e da sociedade. Ela não tem esse entendimento. O que ela vai fazer? Ela já vai assumir. Eu tenho um problema. Meu filho está usando droga. Eu estou com um problema. Eu casei e o meu marido está usando droga. Eu achava que eu ia mudar ele. E a mãe a mesma coisa. Porque sempre você acha que você vai mudar o outro. E aí ela vai fazer o quê? Um monte de coisa. Ela ainda vai tentar, ela vai criar uma obsessão, ela vai querer proteger, ela vai compactuar, ela vai passar um pano e ela vai falar, ela vai tentar controlar o teu uso. Ela vai tentar controlar o uso da pessoa. Então ela vai achar que você pedindo, a mãe está pedindo para você parar? Não, mãe, paga a minha conta, me dá um carro, me dá uma moto. Mãe, se a senhora me der isso aqui, eu paro. E aí vai virar uma negociação e uma barganha. Você vai tirar o pelo da mãe, vai tirar tudo que ela tem, ela vai dar. O que vai acontecer? Ela vai perceber que o filho, o ente querido, o meu irmão, querendo ajudar meu irmão às vezes, continua na droga. E aí vai dar o que em você? Frustração.
Você vai sentir muita Não sei mais o que raiva. fazer, Tu vai sentir muita raiva. Cara, aí tu vai querer desistir. Tu vai chorar, tu vai sangrar. Só que aí, de repente, vai acontecer o que deveria acontecer na primeira fase. Aí você vai pedir ajuda. Aí você vai buscar uma ajuda. Só que essa ajuda, você está tentando livrar teu filho, você está tentando salvar alguém, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 10 anos. Tem famílias que tá 10 anos tentando ajudar o pai. Tem familiar que está tentando 10 anos ajudar o filho. Ou 20 anos. Porque ela não estava com a mente aberta. Mas ela resolve pedir ajuda hoje. E o Kardec hoje, ele recebe as pessoas que estão nessa fase mais ou menos? Sim, com ou vocês certeza. também tentam alertar em fases anteriores? Olha, é difícil alertar em fases anteriores. A entidade Kardec, ela consegue alertar quando ela tem um público primário. Que seria uma prevenção primária. Ir numa escola, chegar num lugar onde ninguém usa droga, e aí você falar de prevenção. Aí você bater no álcool, bater no cigarro e outras drogas, e dizer para essa pessoa que se... Não é que ela vai morrer se ela usar droga, ou se ela beber, vai morrer, não. É dizer que ela pode ficar doente. Tem que mudar, é esse eixo, essa pegada. Ó, filho, ó, se você usar droga, você pode ficar doente. Esse é o trabalho Ganhar que você uma acha que é o dependência despertar química. para pensar que vocês fazem? Exatamente. Que é esse trabalho mais preventivo e de Exatamente. conscientização. Agora, lá no Kardec, quando vai no Kardec, cara, Já O bicho tá. já pegou. é porque já eu ia falar uma palavra feia. A merda agarrou. Né? O negócio tá feio. Tá entre a morte e a vida. Tá na rua. Ó, não sei onde tá meu filho. Ó, o meu marido foi trabalhar, não voltou. Não tem mais regra, não tem mais controle, não tem mais limite. Essa mãe tá exaustiva. Ou essa esposa, ou essa pessoa que quer ajudar. O negócio tá feio. E aí chega uma mãe lá falando assim, olha, quero ajudar meu filho. Ele tem 20 anos. Tá, quando ela chega dizendo que ele tem 20 anos, ele começou com 15. Então nós temos uma estatística, porque é estatística mesmo, isso é um estudo da própria Unifesp, que diz que você anda 5 casas para trás. Quando uma mãe te procura, já conta, mas ela não, Tipo, no ela mínimo. não vai lembrar do 15 anos, do 16, 17, ela vai lembrar do 20, porque essa pessoa já está numa dependência, já está dando mancada, não consegue esconder, já tem perda de controle, já está assumindo as coisas em casa. Ela vem quase dizendo, né? Descobri agora que meu filho começou a usar droga agora. Exatamente. Por quê? Porque eu descobri agora. Agora, exatamente. Mas tem toda a história que levou a esse Exatamente. ponto. E aí vem aquela mãezinha que tem 60 anos e o filho tem 40. Né? E vem uma esposa que quer salvar o casamento. Então, assim, a família sofre muito. Então, o Kardec tem um trabalho hoje lá, especificamente para a família. Então, terapia de grupo, a gente vai trabalhar o que nós chamamos de a codependência. É mais ou menos assim. O dependente é dependente da droga, é doença. Então, o dependente, o indivíduo, o filho, é dependente da droga. Essa mãe ou essa pessoa é dependente do filho. Então, assim, o filho passa a ser o quê? O indivíduo. Ser a droga dessa mãe. Porque para a mãe, a tal ponto que vai virar até um objeto. Porque eu, mãe, e eu, pai, eu, esposa, eu quero salvar, mas eu esqueço que o lado de lá é uma pessoa que pensa, que sente e que é uma pessoa. E eu começo a tratar aquele meu filho como uma propriedade. Eu vou salvar, é meu objeto. Não vai fazer, eu não quero. Não é você não querer. Você não quer. O outro tem um comportamento, tem um organismo, já está no uso. Então, quer dizer, sem preparação, até o teu ato bom pode ser ruim, né? Sem a devida preparação, consciência, né? Os cuidados, né? A gente fala que família atrapalha e família ajuda. A família que ajuda é que busca informação, é a que se empodera, é a que aceita a dependência, a sua codependência, porque o familiar adoeceu, ela também vai ganhar aqui alguns sintomas físicos e também alguns sintomas espirituais e alguns sintomas emocionais. Esse familiar que não estava doente ganha uma depressão. Esse familiar que não estava doente, fadigamente está cansado, está exaustivo. Esse familiar está na obsessão, esquece que tem que trabalhar. Esse familiar tem outros filhos, mas não está olhando para outros filhos. Ou o pai e mãe se separa também quando Também, o filho tem um problema, porque né? ela Destrói tem- o casamento. Ela tem uma obsessão. Qual é a obsessão? Salvar. Mas, ninguém salva ninguém. Ela não tem esse controle. E ela acredita, ela tem um conflito, ela vive um conflito, porque é uma relação tóxica, mas ela acredita que vai mudar essa relação.
E ela não vai mudar. E aí vai entrar o quê? A permissividade, que é o que você falou. Vai entrar nessa situação, briga, intrigas, vai e volta, vai ter a permissividade e a facilitação. E aí eu vou permitir que esse comportamento negativo continue no uso da droga. E aí pode usar em casa, eu posso pagar a conta, eu dou dinheiro, não, eu vou comprar droga para você. Acontece muitos absurdos. Pra você não se pôr em risco, né? Exatamente. Não, pra você não se pôr em risco. Vai acontecer muitos absurdos, porque nesse momento, o familiar, ele tá agindo com a emoção ou com a razão? Com a emoção. Cara, e com a emoção, você vai falir. Você vai adoecer. Você só vai conseguir ter um êxito, ajudar esse dependente, quando você parar de ser emoção, você ser razão, chamar o teu filho para conversar e falar, peraí, você tem uma dependência, é doença, eu não tenho culpa, você também não tem culpa, mas ela pode ser tratada. A partir de agora, eu quero te apoiar. Quer o tratamento? Aqui em casa tem hora para você entrar, tem hora para você sair. Não me peça dinheiro. É voltar, é ter o amor, ser afetivo, né? Mas ter limites. E aí, essa afetividade com limites, você vai conseguir estruturar a família. Essa família precisa ser razão. E na razão, o filho vai morar na rua. E ela não vai buscar, porque ele escolheu morar na rua. Não foi ela que mandou ele embora. A razão, ela não vai mais para a biqueira buscar filho. Porque na emoção, ela não dormiu, foi buscar filho na biqueira, mas o filho não veio com ela. E ela não dormiu. E ela tinha que trabalhar outro dia. Então, assim, na emoção, essa família vai ser o quê? Insana. O dependente tem a insanidade dele e a família vai cometer insanidade. Na melhor das intenções. Isso é que é o complicado, na né? Na melhor das intenções. Ela não sabe que ela está com essa codependência. Só quando ela busca o apoio profissional, a busca profissional, é que ela vai conhecer que ela tem uma codependência. E eu falar para essa família, para essa mãe, a senhora consegue mudar seu comportamento? Como assim não? A senhora consegue mudar seu comportamento? A senhora tem alguns mau hábitos? Alguns péssimos hábitos? Eu tenho. A senhora consegue mudar? É difícil, né? E a senhora quer mudar o outro? Então assim, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Ninguém. Você só consegue mudar a televisão da tua casa que se você pegar o controle, porque se alguém tomar de você, nem o controle você vai controlar a televisão. E essa dependência, ela judia muito. A família sofre muito porque isso envolve muito a parte mental, a parte espiritual e a parte física. E aí algumas famílias vai tratar como crença, vai tratar como os valores morais, vai tratar como os valores religiosos, e isso vai ser o maior pecado dessa família. Porque independe de crença religiosa, não é falta de Deus, não é falta de moral, não é porque é mulher ou porque é homem, não é porque você não cuidou. Um dia, o bonito do teu filho, a bonita da sua filha, alguém que você ama, tomou o primeiro gole. E você não estava lá. Ou fumou o primeiro cigarro de maconha, você não estava lá. Ou cheirou o primeiro pino, você não estava lá. E aí o problema maior da dependência é quem vai desenvolver essa doença. Porque é uma porcentagem que você falou, né? De 100, 85 fez, vai voltar para casa e segue a vida. Exatamente. Mas 15%... Exatamente. Mas ainda, Beto, eu sou capaz de falar assim. Às vezes eu vou numa escola, vamos falar sobre dependência. Não, mas a gente não é. É por isso mesmo. Tomara. Porque às vezes, 6 jovens de 22 anos, 23 anos, universitário, vão numa balada em São Vicente, ou vão em Santos, vão na Praia Grande. No outro dia, a notícia do dia. 5 da manhã, um carro colidiu com poste, morreu 5 universitários. Morreu 5 universitários. Morreu 5 dependente químico? Morreu 5 alcoólatras? Ou morreu 5 pessoas universitárias que naquele dia foi beber para distrair, relaxar, bater um papo. E aí, qual é a nossa mensagem? Já que a gente não pode proibir essa bebida alcoólica, ou esse uso de droga, ou essa bebida alcoólica, então nós tentarmos não sermos hipócritas com nós mesmos. Filho, já que você vai sair, vai beber, vocês vão de carro, quem vai dirigir? É você, Beto, hoje você não vai beber. Tudo bem? Tudo bem? Você não vai beber. Gente, se o Beto beber, chama o Uber. Então nós temos que tomar um certo cuidado, porque morreu 6 universitários, não morreu 6 alcoólatras, não morreu 6 dependentes químicos. E aí, só para concluir, o porquê que a gente bate no álcool, ou qualquer substância? Porque essa droga, ela vai alterar a mente do teu filho. Ela vai alterar a percepção do teu filho.
Eu digo para um filho, para uma filha de 15 anos, de 14 anos, você gosta da sua liberdade? Olha, eu gosto. E se você beber? Você vai ter liberdade? A pessoa pensa, vou. Não, você não vai ter liberdade. Você vai ser só mais uma marionete que bebeu, porque o álcool vai ser introduzido no seu organismo vivo, vai correr a sua corrente sanguínea, vai para o teu sistema nervoso central, vai acontecer o que com o teu cérebro de 15 anos de idade ou de 50? Vai alterar a tua mente, vai alterar a tua sensação, vai alterar teu humor e vai mudar o quê? O teu comportamento, ok? Filho de 15 anos ou de 40. Como é que você fica agora? Vulnerável. Então você tem uma filha de 15 anos, um filho de 15 anos que agora está vulnerável. O que pode acontecer? Morrer. Bom, pode até não morrer, mas pode acontecer um estupro. Nesse dia que bebeu, pode acontecer um assalto. Até uma exposição indevida, com o mundo de exposição hoje, uma exposição... conhecer a outra droga. Porque nesse momento, você está vulnerável. Uma gravidez precoce, que você está vulnerável. Então a gente tem que ir para esse âmbito do que o transtorno que o álcool ou qualquer substância pode alterar na mente do ser humano. Então a gente pega muito nesse detalhe. Ser dependente químico é um outro detalhe. E não ser um dependente químico e você beber, você também perde a sua liberdade. Né? Então a gente leva essa mensagem. E é engraçado que os pais, né, como eu te falo, os patriarcas, né? Não, meu filho é homem, pode beber e não sei o quê. E pode causar ele eu ia até comentar isso do exemplo. Você falou um assunto legal, que é um pouco que pega também pro quanto adulto, né? Ele tem também que ter um controle e a imagem que ele vai passar. Eu e minha esposa, a gente tem um acordo, né? E agradeço muito a minha esposa, que vem dela, assumo que não veio de mim isso, que assim, a gente não bebe, ou um dos dois não bebe se a gente vai em algum lugar de carro. Então um dos dois, a gente bebe socialmente, sim, mas um não bebe. E é batido uma tela, se beber, não sai. Beleza, ok, a gente faz isso. E hoje em dia minha filha namora, e o namorado dela tem moto. Eu fico pensando, e aí a gente brinca assim, né? No dia assim, ó, tu vai de moto? Vai, então ele não pode beber. Não pode. Você vai de moto. Falei, pô, se eu faço isso, como eu iria cobrar isso dele? Exatamente. Se eu sou esse cara que fala, não, eu bebo mesmo, sou homem, eu bebo e dirijo, tá de boa, né? Eu nunca bato, dirijo melhor, quem você falou, dirijo muito melhor quando eu bebo. Como é que eu ia virar pra esse cara que vai dirigir e levar minha filha na garupa? É muito complicado. E impedir ele de beber? Falar, não, você não pode beber, você vai dar com a minha filha na garupa. O cara ia ter todo direito na minha casa, tu bebe, cara? Já vi tu dirigindo bêbado várias vezes. Agora dizer que eu não. Que cara eu ia ter? Então é um ponto importante, né? A gente como adulto também, né? Como pai, como... Às vezes até como profissional de uma empresa. Como é que você vai passar uma imagem se você não vive ela? É bem complicado. Porque o bebê é cultura do país, né? Agora uma coisa que eu sempre pergunto para os jovens. Eu vou perguntar aqui para vocês na mesa, pro Beto, pro Edson, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que bom ter vocês aí que estão dando apoio, né? Quem é? Apresenta aí pro pessoal aí. Não, o pessoal sabe, minha esposa tá aqui, se eu estou aqui, minha esposa está aqui comigo, tá? Que é o meu controle de... minha consciência, que não me deixa falar bobagem. E quem é que tá aqui, Beto? O Anderson, que é o dono do estúdio aqui. Obrigado, Anderson, pelo espaço. Tamo junto. Estúdio Mídia 013. Que é o cérebro por trás disso aqui. É ele que criou, que deu a ideia. Se fosse perguntar pra vocês, né? Perguntaria assim, por que você bebe? Por que a pessoa bebe? Perguntar pro jovem. Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas usam droga? Aí você vai ouvir um monte de respostas. Eu tenho uma resposta pra isso. A minha foi simples. Embalo com os amigos, passei pra beber. Aí depois, quando eu bebia, eu sempre fui um cara tímido pra chegar nas meninas. Bebia pra perder a timidez pra chegar nas meninas. Eu nunca fui tímido, eu sempre fui feio mesmo. Eu nunca nem liguei pra mim. Não vai dar certo mesmo? A gente sempre põe pra pensar onde nós vamos. Outro dia nós fomos na Escola Federal, outro dia nós fomos na ETEC em Cubatão, fomos na Anchieta falar com a faixa etária lá do ensino fundamental. Foi muito legal, né? Eu acredito muito, a gente trabalha na área da dependência química, né? E hoje eu sou terapeuta em dependência química e também faço aconselhamento aos familiares, né? E confesso que é bem prazeroso hoje estudar essa área e trabalhar. E não tendo muito resultado, e eu não crio expectativas, né? Porque é muito louco isso, né? Uns vão conseguir, outros não vão conseguir, outros vão e voltam, alguns vão morrer, alguns vão desenvolver outra demência, né? Vão desenvolver outras comorbidades, vai ganhar. É muito comum hoje a molecada que está fumando maconha, a maioria está falando sozinha, a maioria está rindo, porque potencializou a esquizofrenia. Então é muito comum no nosso meio hoje, jovem esquizofrênico. Tá sim de jovens esquizofrênicos hoje. Mas eu falo para o jovem, por que beber? Curiosidade, fazer parte de um grupo. Tirar a timidez. Eu falo para todos eles o seguinte: o que leva uma pessoa a beber, muitas das vezes eu acredito que é uma questão que é algo que está acontecendo com você,
Isso envolve sentimento, acontece algo profundo com você, com a sua casa, com a sua vida, autoaceitação, não aceitação, você está passando por um processo de formação, você está criando novos hábitos e às vezes você está passando perrenho, então você tem algo que lhe aflige e você sente, só que é o seguinte, você não consegue falar para o teu pai o que sente, você não consegue falar para sua mãe o que sente, sabe? Ou com um professor, que é o professor, ou um amigo mais próximo, você não consegue, você vive, sofre aquilo ali. E aí, na droga, você vai soltar. Vai entrar o momento da droga e você vai... Aqueles males vão sumir. Seja o que for. Seja uma felicidade ampla, uma tristeza ampla. Então, na verdade, muitas das vezes é o que você sente e a maneira que você reage que vai te levar para a droga. Bom seria, o ideal é não usar a droga, é não beber. Isso seria o ideal. Mas não vai... É difícil acontecer isso, né? Mas eu entendo muito isso. Tem muitos pais modernos hoje em dia, né? E uma coisa que eu não sei se eu estou errado, mas eu não quero ser assim. Eu tenho que trabalhar bem assim. O cuidado que eu tenho que ser menos amigo do meu filho e eu tenho que ser mais pai do meu filho. Hoje... Isso é muito louco, porque se você é meu amigo, cara, o amigo não respeita o amigo muitas das vezes. É amigo. E aí, na hora que você vai querer ser pai, tu não vai ser pai, você é amigo. Então, tu perde esse eixo de ser pai, porque você não é pai. Manter esse ponto de equilíbrio é muito difícil. É muito louco muito isso. Difícil. Isso é muito difícil. Porque hoje, o país moderno, o pai trabalha, a mãe trabalha. Eu vou falar não pro meu filho, eu trabalhei até as 8 da noite, o meu filho tem 10 anos, meu filho tem 11 anos, vou chegar em casa às 8 horas da noite e vou falar não pro meu filho. Meu filho não me viu o dia inteiro. Cara, mas se ele estiver fazendo uma arte, você tem que falar não pra ele. Tem que corrigir ele. Mas muitas das vezes isso não acontece. E aí a gente quer barganhar, a gente quer suprir, a gente quer tentar comprar a questão da ausência. Então, assim, eu acredito muito, muito difícil. A tecnologia, no meu ponto de vista, ela é um avanço. Porque a tecnologia, ela me aproxima do mundo. Mas a tecnologia me afasta de vocês. Então a gente vê um filho em casa falando para a mãe, oi mãe, vou comer tal coisa. O filho está em casa. A mãe está falando com o filho através da mensagem. Acabou a comunicação. Ou faz igual o Anderson, instalou a câmera em casa e fica do trabalho vigiando. Acabou o diálogo. Eu acho hoje muito saudável, se a gente for para um café da manhã, ou para um almoço, ou para uma janta, a gente conseguir falar assim, olhar para o filho e falar assim, gente, por favor, todo mundo, guarda o celular. Sabe o que vai dar? Abstinência. Porque a droga daquela pessoa é o celular, ela não consegue ficar sem. Videogame. Você não consegue ficar meia hora, almoçar, olhar no olho, brincar, trocar uma ideia. Como é que foi o seu dia? Tenta fazer isso. Quem é pai, quem está assistindo aí. Eu tenho o hábito de quando eu vou almoçar no restaurante com meus filhos, celular do lado, vamos brincar, interagir. Que bom quem consegue fazer isso. Mas a gente não está vendo muito isso. Até, eu tenho meu filho, vai fazer 10 anos agora, o Vinícius. Ele é hiperativo. Ele fez o diagnóstico. É diagnosticado como hiperativo. Como hiperativo. Sim. Porque na escola ele tinha dificuldade. E aí, por exemplo, a gente ia para um restaurante. Ele é hiperativo. Sim. Ele não consegue comer sentado, inquieto. Mas nunca mal educado, graças a Deus. Sim. Só que chegava lá no restaurante, não, vai mexer no celular. No caso dele é o tablet. E a gente brincava de papel, riscava, palitinho, contava historinha, inventava alguma coisa para interagir para a família. E a compensação, tu olhava, gente, eu não tô desrespeitando a família nenhuma. Cada um educa o seu filho da maneira que você quiser. Sim. Só que eu olhava após outras mesas, sim, a mãe, a primeira coisa que faz quando chega, pega o celular, dá pro filho. Que eu consigo ter 5 minutos de paz, que eu consigo comer. Exato. Mas eu tava até comentando uma vez, eu vou mais longe. Eu falo, isso que você falou, eu falo diferente. Tenta você ficar sem o celular. Sim. Tenta você passar uma manhã sem olhar o celular. Tenta você ficar 2 horas, ver um filme. Sim. Tenta você ficar um livro, ver um filme sem pegar o celular. Ler 4, 10 folhas de página de livro sem olhar o celular. Hoje o celular ele virou um computador. Eu trabalho com celular e todo toque que dá no celular eu tenho que ler, porque são mensagens de família, mensagens de trabalho, e pode até não ser, mas a maioria é. Então a gente sente uma falta, mas a gente tem que estar sempre nos revendo nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Né? É um comportamento que a gente precisa voltar a aprender. Né? E a gente vai nesse embalo, eu também peco, eu também erro. Isso é só uma reflexão. Sim, sim. O quanto tá difícil hoje esse mundão. Então assim, hoje é muito fácil beber.
É muito fácil entrar no mundo da droga. Tá aí, você vai no posto de gasolina, tem álcool. Aí a droga, ela tem, o pessoal tem a metade do país quer que libera, a outra metade não quer que libera. Então é muito louco isso, né? Então a gente precisa posto de gasolina entender. vender bebida alcoólica é ligação de duas coisas muito erradas, né? Não tem nada a ver, né, cara? Mas virou point, né? Mas assim, gente, o mais importante mesmo, eu acho que é voltar a ter as regras, ter os limites, né? E a pessoa ter o respeito e tentar acompanhar o seu filho, acompanhar a sua filha, saber quem são os seus amigos, as suas amigas, conhecer os pais dos seus filhos, as mães dos seus filhos, para quem tem meninos menores, né? E tentar, acredito muito, muito, que o que ajuda uma criança, um adolescente a não usar droga é dar para essas crianças e oferecer para essas crianças espiritualidade. Eu acredito muito nessa crença espiritual, não religiosa. Por exemplo, ser escoteiro. A Sim. cidade que tiver escoteiro, vai lá, coloca seu filho, lobinho, né? Dar Ser outras escoteiro, ocupações, né? A igreja, Praticar esporte. igreja que tem projeto social. Então eu acredito muito que uma criança, um adolescente espiritualizada, ela fica e no esporte praticar karatê, que nem o Beto deu um exemplo do filho. Esse filho tem que nadar muito, tem que ir pro karatê, tem que ir pro taekwondo, tem que gastar muita energia. Sim. Mesmo. Eu, por exemplo, é isso. Quando na minha pré-adolescência, eu morava no Marapé lá no Curvão do Marapé, e a São Judas Tadeu, a igreja que Sim. é perto lá, tem os grupos de jovem, né? Que eu não sei se existe até hoje, mas eu lembro de todos os nomes. Padol, que era a Paróquia dos Adolescentes, UCRE, União do Cristianismo, Shalom, que é a palavra, e o Tubo, que é o que eu pertencia. Turma Unida da Bagunça Organizada, que era um grupo de adolescentes, onde vinham as crianças da comunidade, e a gente naquela tarde de sábado ficava com as crianças dando várias coisas para poder entreter as crianças. Então, só para terminar rapidinho, e aonde voltou o esporte? Porque eu te conheço através da corrida, conheci o Sivuca da corrida, e em que momento voltou o Sivuca para a corrida? Cara, aí foi muito legal, porque quando eu saí em recuperação em 98, em 99 voltou o Sivuca. Sivuca para treinar, para correr, porque é uma coisa que eu já fazia quando eu tinha lá meus 18 anos. Esse velhinho, filho, voa, irmão. Então em 99 eu já estava fazendo uma maratona, né? E você falou também que na sua recuperação você deu engordada também, que fazia parte do processo, né? E aí em 98 eu estava pesando bastante, aí eu voltei a correr no começo de 99, e em 99 eu já fiz uma maratona. Caraca! E aí em 2000 eu fiz uma outra maratona e não parei mais. Então já tô de novo aí na atividade aí. Teve uns picos de parada, depois volta, parada e volta. Né? Mas assim, tô nessa há 24 anos, correndo de novo, né? E conta tua última corridinha que você fez, contou pra gente aqui nos bastidores. Minha última corrida já é construindo um sonho, né? Tô querendo atravessar uma ponte, né? Então tô chegando próximo do que eu quero. Quero correr 75 quilômetros, que é um desafio que vai ter aí de Betioga até Marizias, 75K. Que isso, o Cícero correu, que é um camarada nosso. É um sonho que eu tenho. Sozinho, você correr sozinho. Solo, não, sozinho. Pode fazer em grupo. Não vai ser revezamento, vai ser solo, né? E aí, agora, para testar, eu fiz 50 quilômetros na Praia Grande. De Praia Grande aonde? Até Mongaguá. E de volta. Né? E de volta, foi 5 horas correndo, não parei, não caminhei. Então, já falaram para mim, eu tô sendo acompanhado por um fisioterapeuta lá de Cubatão, que é o fisioterapeuta Alexandre Arantes. Estou agora indo procurar uma nutricionista. Estou fazendo academia, assim, estou me preparando para acontecer uma coisa legal, para não sair aí de uma forma sem noção e de qualquer jeito. Eu acredito muito que a pessoa tem que procurar um professor de educação física, uma assessoria, para poder ganhar essa orientação. E eu vou sonhar alto e vou construir esse sonho. Eu devia ter me preparado, porque eu cansei só de ouvir ele falando. Eu já estou cansado. Eu devia ter me preparado, corrido pelo menos uns 2 km para ouvir o que ele falou, que eu já cansei já. E lá em Cubatão, o Cadec fez 21 anos, né? Agora esse ano fizemos 21 anos. Parabéns. Em Cubatão. A gente está atendendo lá a Sociedade Cubatense. A esposa guerreira, né? A esposa guerreira, está lá no Marapé, hoje a gente mora em Santos. Ela trabalha no Cadec também de alguma forma? Não. Ela é funcionária pública aposentada aí em Cubatão, mas agora ela está nativa, porque está na Prefeitura de Santos. Meus filhos hoje moram em São Paulo. E é isso, né? Estamos bem assim, cada um fazendo o que quer, fazendo o que gosta, mas assim, hoje eu consigo
sair de casa e consigo voltar para casa, né? Estou conseguindo ajudar algumas pessoas estão conseguindo me ajudar. E, Beto, eu dei muita sorte, até quando eu usei drogas e agora em recuperação, muitas pessoas boas entraram na minha vida. Sim, Mesmo sim. quando eu usava droga, tinha pessoas boas do meu lado, né? Eu não posso dizer que aquelas pessoas foram culpadas. Foi todo um comportamento que me levou e desenvolveu em mim a dependência, porque as pessoas foram estudar, foram trabalhar, né? E eu me tornei um dependente químico. Mas hoje eu consigo apreciar a vida e viver a vida como ela é e ser muito grato a Deus por não ter usado nada hoje. É isso, e vivo hoje só por hoje. É como eu pertenço a um grupo de corrida lá no WhatsApp do Vitor, que o Sivuca faz parte, e todo dia ele posta. Como que é? Só por hoje. Só por hoje. Todo dia. Bom dia, bom só dia, por hoje. Bom dia, só por hoje. Mas a pandemia mostrou o que pra nós? O que adianta? Tem que perdoar hoje. Abraça teu pai hoje. Dá um beijo no teu filho hoje. Filho, fala pra tua mãe que você ama ela hoje. Mãe, fala pro seu filho que você ama ela hoje. Se perdoa. Por que adianta? O que adianta irmão não se falar com o irmão? Vai chorar lá no enterro? Então, o que você tem que fazer é hoje. Liga para alguém que você ama hoje. Não deixa para amanhã. Então, o ressentimento, remoer ressentimento e viver de passado, viver prisioneiro, cara, não vai levar nós para lugar nenhum. Sim, sim. Eu acho que a melhor coisa que tem no mundo é nós sermos fraternos, é nós dar para o outro, né? Dar amor, mas nem todo mundo ganhou. Então, se você ganhou, dá para quem não ganhou. Porque também pode servir como desculpa. Não, eu não vou lá falar com meu pai é mais ignorante. Cara, vai lá falar com teu pai. O jeito do teu pai é aquele lá mesmo. Foi o que ele ganhou, foi a criação dele mesmo. Vamos quebrar essa corrente, né? Vamos quebrar essa corrente. Você tinha uma corrente do seu pai, você deu sequência a essa corrente, Sim. mas você conseguiu quebrar essa corrente. Sim, vamos quebrar essa corrente, vamos nos amar mais, vamos nos perdoar mais. Siduca, e se eu quiser ajudar o Cadec, como é que eu posso fazer? Olha, se você quiser ajudar o Cadec, eu passei pro Beto, né? O nosso Facebook, a gente tem uma página, né? Não é Facebook, é uma página. A gente tem um Instagram, né? Cadec Cubatão, arroba Cadec Cubatão é nosso Instagram. E Cadec Cubatão é a nossa página. Ou se não, Facebook. também entra no teu Instagram, que deve ter lá no teu Instagram. E tem lá o Vai estar Sivuca. aparecendo aqui embaixo, não é isso? Anderson. Vai estar aparecendo aqui Aqui embaixo. Vou embaixo. apontar antes, ó. Eu te O Anderson, aqui, ó. o Anderson. Vai estar aparecendo aqui embaixo, que o Anderson vai colocar aqui, né? Todas as redes sociais do E qual a Cadec. sua rede social? A minha rede social é Sivuca Correia, né? Isso no Facebook e no Instagram também, arroba Sivuca Correia. Tá, ok. E lá O tá Cadec todos tem um meus amigos. telefone, o Cadec? O Cadec tem o telefone. Tu sabe o número ou não? Na verdade, a gente tem uma preocupação para não falhar e não deixar de atender. A gente está usando o número 997624594, né? E também o 997011075. Vai estar aqui na descrição aqui embaixo também, quando você vai Um colocar. profissional vai usar, vai atender. Agora eu vou te fazer uma última pergunta para terminar. Qual é a música do Sivuca hoje? Cara, a Que você que define o Sivuca, vamos dizer assim. A música do Sivuca hoje é eu não precisar sofrer hoje, usando droga hoje, é viver só por hoje, né? É do Legião Urbana. Na verdade, o Legião Urbana conheceu recuperação e foi tarde para eles, mas eles conheceram, ficaram sem usar droga, conheceram e puderam fazer essa música só por hoje, Beleza. né? E também a Pitty canta, né? Mas assim, eu gosto da música Só por Hoje do Legião Urbana, acho que ela me identifica Define bem com ele. bastante. Edson, passa suas redes sociais, por favor. Canal Meio Termo no Instagram, Facebook, YouTube e Edinho Meio Termo, sempre os dois. Ou no Tá. Instagram, ou no YouTube, vai estar lá. O meu é Pai de 3 com EH. E você pode acompanhar a gente no Instagram também como vocêpode.oficial. E também tem o Instagram do estúdio, que é arroba Mídia 03 Estúdio. Mídia 013 Estúdio também. E também tem o canal do estúdio aqui, que é o Mídia 013 Estúdio também no YouTube. Acompanha, tem esse podcast e outros também. Tá ok? Agradeço a presença de todos. Muito agradecido. Sivuca, cara. Obrigado. Imensamente agradecido pelo papo de hoje, cara. Eu Abriu o coração. me arrepiei milhares de vezes aqui, cara. Eu não pude ver mais. Eu amei mesmo, É cara. Parabéns, importante, Siduca, também. falar para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, e infelizmente, Beto, muitas pessoas que vão conhecer a droga e se tornar dependente químico, muitos e milhares vão morrer. Eu Infelizmente. preciso falar para todos que eu sou um milagre. Não é porque eu tô aqui hoje, de repente o lado de lá queira me ver como um sucesso. Não.
eu sou um milagre, né? E muitos não vão conseguir chegar onde eu cheguei. Então eu não sou esse exemplo, né, para essa pessoa que tá, não, eu vou usar, cara, cuidado, né? Cuidado, porque realmente é grave o assunto, né? Mas tem recuperação, tem tratamento, Tem a querer, família né? também. É difícil, Tá bom? Tá ok? Eu só queria fechar também, agradecer ao Beto pelo convite de poder estar aqui participando hoje. Eu agradeço por ter vindo. Fico feliz e triste de estar aqui no lugar da Ana, mas feliz de ter sido no dia de hoje, pra ter conhecido essa pessoa, essa história tão fantástica. Eu- Então agradeço ao destino aí por ter me colocado hoje aqui. Parabéns pela história, pelo sucesso, pela ONG. Eu acho que a gente poder colocar aquilo que as nossas vitórias e poder replicá-las para as outras pessoas é um trabalho fantástico, e ainda mais no tema que se trata. Então, pô, parabéns, tá? Tô feliz demais de poder ter te Obrigado. conhecido e tá aqui. Então, Beto, brigadão, valeu mesmo. Eu agradeço. Sim, brigadão também, um prazerzão te conhecer, obrigado. Beto, é Vamos nóis. se encontrar nas corridas aí. Galera, obrigado, boa noite e acompanha aí, tá? Valeu.